Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 26, capítulo 248. Konoha, dentro do escritório do Hokage. Desde que seu filho mais velho, Sarutobi Shinosuke, ficou aleijado, o foco de Hiruzen Sarutobi mudou completamente para seu segundo filho. No entanto, o comportamento recente de Sarutobi Azuma vinha deixando Hiruzen cada vez mais inquieto, causando-lhe grande desconforto. Aproveitando essa rara oportunidade no escritório, ele decidiu confrontá-lo. No entanto, o que deveria ser uma conversa entre pai e filho rapidamente se transformou em um conflito acalorado. Pai, o que exatamente o senhor está tentando fazer? O senhor já ocupa a cadeira de Hokage há 30 anos. O senhor tem 57 anos agora. Nessa idade, o senhor ainda se recusa a abrir mão do poder. O senhor pretende morrer nessa cadeira? Sarutobi Azuma bateu com raiva na mesa, encarando o pai com olhos cheios de decepção. Diante das perguntas do filho, Hiruzen ficou furioso e profundamente magoado. Quando foi que até mesmo seu filho deixou de o entender? Azuma, você me decepcionou. Dediquei minha vida inteira à aldeia, e agora até meu filho ousa me questionar? A explicação raivosa de Hiruzen apenas provocou risos zombeteiros de Azuma. Pelo bem de Konoha? Mas pai, o senhor sequer se dá conta? Eu não consigo mais encarar meus antigos colegas. Dos centenas que se formaram juntos, quantos ainda estão vivos? Sempre que participo de um reencontro, mesmo que me esconda no canto mais discreto, ainda me sinto inquieto e desconfortável. Todos os outros estão na linha de frente, enquanto eu estou escondido na retaguarda. Lágrimas de dor brotaram nos olhos de Azuma. Outrora aclamado como um prodígio, agora ele se sentia nada mais que uma piada cruel. Pai, não sou só eu. Até o clã Sarutobi. Tudo por causa da sua decisão de preservar as forças e contrabalançar o poder do clã Uchiha. Mas o que eu vejo é que 80% da elite Uchiha foi enviada para o campo de batalha. Chega! Azuma, você não entende. Veja o que aconteceu com Shinosuke pelo bem da vila, e mesmo assim você continua falando desse jeito. O coração de Hiruzen ficou ainda mais gelado enquanto ele encarava o filho, que ousara desafiá-lo. Por muito tempo, Hiruzen esteve preocupado com os assuntos da vila, sua atenção voltada exclusivamente para seu filho mais velho, Shinosuke. Somente recentemente, ao voltar seu olhar para seu outrora silencioso segundo filho, ele percebeu um problema sério. Azuma, seu filho, questionava sua dedicação a Konoha. Pai, você já foi um grande ninja, um herói de Konoha. Azuma, que vinha guardando seu ressentimento em silêncio, finalmente explodiu. Ele lançou um olhar furioso para o pai. Nosso clã ocupa uma posição elevada, e todos os chamados oficiais de alto escalão de Konoha usam seu poder para os interesses de seus próprios clãs. Talvez eu pudesse aceitar isso. Mas em tempos de guerra, para buscar lucro, os suprimentos de comida da aldeia, os comprimidos para os soldados e as ferramentas ninja estão todos com preços exorbitantes. Tantas famílias ninja sofreram perdas, e ainda assim a compensação por seus sacrifícios e ferimentos. As palavras de Azuma o atingiram como um martelo, fazendo o rosto de Hiruzen escurecer em choque e raiva. Você tem estado investigando. Ao ver a reação do pai, Azuma sentiu-se ainda mais magoado. Se ao menos o pai tivesse fingido não saber de nada, talvez ele conseguisse aceitar. Mas a verdade era que o pai sabia de tudo. Pai, nosso clã Sarutobi, junto com os Mitokado, Utatani, Nara, Akimichi, Yamanaka e outros. O senhor sabia de tudo isso? Por que não impediu? O semblante de Hiruzen tornou-se cada vez mais sombrio enquanto ouvia as acusações do filho. Ele não esperava que Azuma se rebelasse de forma tão veemente. Pelas informações que havia reunido, era evidente que a investigação de Azuma já durava algum tempo. Diante do interrogatório do filho, os olhos envelhecidos de Hiruzen revelaram um traço de tristeza. Nada era mais doloroso do que ser incompreendido pelo próprio filho. Mas, enquanto refletia sobre suas convicções, Hiruzen respirou fundo. Seu olhar endureceu enquanto falava com a voz rouca. Azuma, não sei quem está te influenciando, mas pelo seu comportamento hoje, está claro, você é apenas um ninja. Você me decepcionou muito. Azuma ficou paralisado ao ouvir as palavras do pai. Ele não esperava que ele dissesse algo assim. Contudo, Hiruzen ignorou sua reação. Silenciosamente acendeu seu cachimbo com uma faísca de chakra de fogo e exalou uma nuvem de fumaça. Após um instante, ele falou em voz baixa e firme. Azuma, o que você vê é apenas a superfície. Você enxerga as coisas da perspectiva de um indivíduo, mas eu sou o Hokage de Konoha. Eu vejo a vila inteira. Você fala da arrogância do Senju, mas sabe como um clã ousa questionar as decisões de Konoha? Você vê a elite Uchiha sendo enviada para a linha de frente, mas vê quantos Uchiha despertaram o Sharingan? Você vê os clãs Mitokado, Utatani, Nara, Akimichi, Yamanaka, Inuzuka e até mesmo o nosso clã Sarutobi sendo beneficiados. Mas você vê os sacrifícios que esses clãs fizeram no campo de batalha? A voz de Hiruzen foi ficando mais grave a cada palavra. Finalmente ele ergueu a cabeça e encarou atentamente seu filho desconhecido. Após esta guerra, Konoha e seus grandes clãs sofreram pesadas perdas. Contudo, a força do clã Uchiha não diminuiu, pelo contrário, cresceu. Sem esses sacrifícios, como poderíamos contrabalançar o poder dos Uchiha? Azuma ouviu a explicação do pai e sentiu uma profunda estranheza em relação ao homem à sua frente. Sua mente repassava as informações chocantes que havia descoberto. Equilíbrio. Então é isso que você quer dizer com sacrifício, não é? Azuma zombou, sem conseguir acreditar no tom arrogante do seu pai. Você diz que eu não entendo, mas eu entendo. É tudo uma questão de equilíbrio e sacrifício, não é? Mas 30 anos atrás, quando Konoha estava sob o comando do segundo Hokage, por que não era assim? Nesse instante, um tapa forte atingiu o rosto de Azuma. Ele congelou, encarando o pai que o fuzilava com o olhar. Criança insolente. A raiva de Hiruzen transbordou. De todas as coisas que seu filho poderia ter dito, compará-lo ao Hokage anterior foi o que mais o magoou. Konoha prosperou sob sua liderança.
Antes da Terceira Guerra Ninja, ele se deleitava em glória, acreditando que suas conquistas superavam as do primeiro e do segundo Hokage. Mas a Terceira Guerra Ninja destruiu essa ilusão, expondo a verdade que ele tentará ignorar. A realidade era esta: o primeiro e o segundo Hokage, por meio de sua força individual, conseguiram controlar os grandes clãs sem esforço, independentemente dos Uchiha ou de qualquer outra pessoa. Em contrapartida, seus temores o levaram a confiar nos grandes clãs para manter o equilíbrio contra os Uchiha e Senju. No mundo ninja, a força era tudo. Mas quantos conseguiam sequer se aproximar do nível do primeiro ou do segundo Hokage? Sem um poder pessoal avassalador, a situação que Hiruzen enfrentou era inevitável. Esse era um problema que todas as principais vilas ninja já haviam enfrentado em algum momento. Kumogakure havia lidado com os irmãos Ouro e Prata. Kerigakure havia sido assolada por seus clãs de Kekkei Genkai. Quando o poder de um Kage era insuficiente para suprimir essas forças, eles precisavam recorrer a apoio externo. Foi por isso que os grandes clãs Kekkei Genkai de Konoha, como Senju, caíram no esquecimento, os Uchiha foram dizimados e o clã Hyuga foi subjugado. Nada disso importa a Azuma. Devo lhe dizer que sacrifícios são necessários para grandes conquistas. O que você vê é temporário. Contanto que Konoha esteja estável, a vila eventualmente retornará à sua antiga glória. Hiruzen olhou fixamente para o filho com determinação inabalável e disse em voz baixa: tudo isso é pela vila. Não posso deixar uma Konoha caótica e instável para a próxima geração. Ele era Sarutobi Hiruzen, o lendário professor do mundo ninja. Estava determinado a deixar um legado como terceiro Hokage, alguém que liderou Konoha através de suas maiores crises. Ele queria que as futuras gerações de Konoha se lembrassem dele como o Hokage que ascendeu ao poder durante a Primeira Guerra Ninja, levando Konoha ao seu auge e que, mesmo após a devastação da Terceira Guerra Ninja, preparou uma nova geração de líderes para reconstruir a vila. Quando Hiruzen estava prestes a terminar de falar, o ninja Anbu apareceu de repente, interrompendo a tensa conversa entre pai e filho. Hokage-sama. Hiruzen respirou fundo, forçando-se a recuperar a compostura. Lançou um último olhar de decepção para Azuma antes de se dirigir ao Anbu. O que é? O Anbu baixou a cabeça e relatou em voz solene: a Jinchuriki da Kyuubi, Naiko-sama, está sentindo fortes dores abdominais. De acordo com o diagnóstico, ela está prestes a dar à luz. Num instante, a expressão de Hiruzen mudou drasticamente. Ele deu uma ordem ríspida. Prossigam com o plano original. Desdobrem o Anbu para fornecer proteção secreta. Posicionem tropas nas 5 bases secretas. Sim. Assim que os Anbu se retiraram após receberem ordens, Sarutobi Hiruzen olhou para o rosto desafiador de Azuma. Finalmente, com a voz rouca, ele disse: Azuma, espero que um dia você entenda minhas intenções. Suas intenções? Não passam de desculpas para os fracos. Se o Hokage fosse um Senju ou um Uchiha agora, teria algum motivo para temer nossos clãs. Por trás da postura rebelde de Sarutobi Azuma, escondia-se uma frustração antiga, que ele retrucou diretamente, quase fazendo Sarutobi Hiruzen perder a paciência. Recuem. Pai, o senhor está sendo muito radical. Já projetou seus desejos na aldeia. Se a aldeia entrar em caos, será tarde demais para se arrepender. Azuma, eu sou o Hokage. Tudo o que faço é pelo bem da vila. Com um estrondo alto, a porta do escritório se fechou com força. Sarutobi Hiruzen, após seu acesso de raiva, ficou parado, olhando fixamente para a saída furiosa de Azuma. Naquele momento, ele sentiu a dor da traição e da incompreensão por parte da própria família. Ao cair da noite, Sarutobi Hiruzen contemplava o pôr do sol sombrio lá fora pela janela, murmurando roucamente para si mesmo: o clã Uchiha é muito perigoso. Ao pôr do sol, em uma caverna secreta em Konoha, os Anbu cercavam a área em alerta máximo. Dentro da barreira, gritos agonizantes ecoavam. Minato, Minato, onde você está? Naiko, mantenha calma. Minato voltará em breve. O que você precisa fazer agora é relaxar. Equipe de selos, depressa. Na cama, Uzumaki Naiko gritava de agonia, não apenas pela dor do parto, mas também pelo imenso sofrimento causado pelo afrouxamento do selo da Kyuubi. Enquanto Sarutobi Bivako ajudava ansiosamente no parto, ela percebeu que os padrões do selo no abdômen de Naiko começavam a mudar. Sua expressão mudou e ela ordenou urgentemente que a equipe de selamento agisse. Quando um Jinchuriki dá à luz, é o momento em que o selo está mais frágil. O vazamento do chakra da besta com cauda, em casos graves, pode até levar à sua fuga completa. Enquanto isso, na base da raiz em Konoha, o Jinchuriki da Kyuubi está dando à luz? Quando Shimura Danzou recebeu a notícia, o Jinchuriki já havia sido transferido para outro local, o que demonstrava claramente que a raiz estava constantemente sob o olhar atento do terceiro Hokage. Após ouvir o relatório de um mensageiro Anbu, Danzou franziu a testa. Ele olhou ao redor para a base escura da raiz, batendo sua bengala de madeira com força no chão. Este é um momento crítico. Não podemos cometer erros. A raiz, fique de olho no Uchiha. Sim. Sombras de agentes da raiz tremeluziram na escuridão. Após receberem a ordem, desapareceram imediatamente. Seja Sarutobi Hiruzen ou Shimura Danzou no fundo, eles sempre viram os Uchiha como uma ameaça para a vila. Por isso, permaneceram vigilantes contra eles constantemente. Durante o ataque da Kyuubi, a primeira ordem da raiz foi proibir os Uchiha de se mobilizarem. Isso por si só demonstra a extensão da desconfiança entre eles. Conforme a noite caía gradualmente, sob a luz brilhante da lua cheia, um som de ossos quebrando ecoava em um riacho de montanha acidentado em Konoha. Na superfície da água, as pupilas de um Anbu de Konoha mascarado dilataram-se quando seu pescoço foi quebrado por uma única mão. Seus olhos, ainda cheios de descrença, fitavam o vazio. Que cautela! Este terceiro Hokage escolheu um esconderijo aleatório no último momento. Com voz rouca, Uchiha Obito, usando uma máscara de um olho só com estampa de tigre, levantou-se lentamente.
Ele lançou um olhar indiferente para os 7 ou 8 cadáveres de Ambu que jaziam na superfície da água. Em relação aos seus antigos companheiros de aldeia, não havia hesitação, nem remorso, apenas fria indiferença. Como se estivesse esmagando uma formiga à beira da estrada. Ei, Lord Madara, já consigo sentir o chakra vazando do Jinchuriki da Kyuubi. Parece que o parto chegou ao seu ponto crítico. A figura de Zetsu emergiu lentamente do chão. Com uma risada rouca, os olhos de Zetsu negro brilharam com uma malícia zombeteira, como se estivesse brincando com o mundo. Por trás da máscara, Obito franziu levemente a testa, revelando um traço de insatisfação. Toda vez que Zetsu negro chamava de Madara, prolongava o nome como se quisesse lembrá-lo de que não era real. Desta vez, permitam-me testemunhar o poder da besta com cauda mais forte. Com um olhar frio, o corpo de Obito atravessou lentamente a barreira, entrando nela. Com as linhas de frente paralisadas e as principais nações assinando tratados de paz, Konoha, envolta na noite, estava gradualmente voltando à vida. Azuma, você não pode continuar bebendo. Ebisu disse com preocupação, mas Sarutobi Azuma, com um semblante completamente abatido, balançou a cabeça e deu um sorriso amargo. Quando o segundo Hokage passou o título para o terceiro Hokage, não houve tumulto. O clã Senju e os outros clãs simplesmente aceitaram? E agora eles usam tumulto repetidamente como desculpa. Quanto mais pensava nisso, mais Azuma sentia que não passava de uma grande farsa, apenas uma desculpa para justificar suas ações. Ebisu, você não entende. Eles já estão vivendo em um sonho criado por eles mesmos, tão obcecados que não toleram nem mesmo um resquício de dissidência. Naquele instante, Sarutobi Azuma sentiu uma inexplicável sensação de repulsa surgir dentro de si. Azuma. Ebisu estava prestes a persuadi-lo ainda mais quando, de repente, seus instintos ninja pareceram captar algo. Seus reflexos entraram em ação e ele se virou bruscamente na direção dos portões da vila. Sob a proteção da escuridão, Konoha pareceu pressentir algo sinistro. Pássaros e animais dentro da vila começaram a se dispersar em pânico, enchendo o ar de inquietação. Capítulo 249. Sob o sereno luar, Konoha permanecia quieta e harmoniosa. De repente, os pássaros gritaram alarmados e os animais ficaram inquietos. Kakashi, algo está errado. Might Guy, que havia retornado da linha de frente há poucos dias, olhava solenemente para o horizonte. Nesse momento, Kakashi Atake levantava lentamente sua bandana, revelando seu Sharingan enquanto examinava o ar tenso, carregado de inquietação. Cara, tenha cuidado. Tem algo estranho acontecendo esta noite. Num vale secreto nos arredores de Konoha, o chakra da Kyuubi começou a se alastrar incontrolavelmente. Mesmo com barreiras cercando a área e uma distância considerável, o chakra violento ainda causou uma sensação sinistra que chegou até Konoha. Sentado sobre uma pedra no riacho, o Uchiha Obito, usando uma máscara com estampa de tigre, exibia uma expressão fria. Seu único Sharingan visível girava rapidamente. Apareça Kyuubi. Com um comando em voz alta, o chakra selado dentro do abdômen de Uzumaki Naku começou a se manifestar como uma energia vermelha tangível. Momentos depois, materializou-se no ar na forma da Kyuubi. Rugido. Com um uivo furioso que ecoou pelo vale, a Kyuubi se libertou. Embora um fio de chakra vermelho ainda prendesse a besta ao seu Jinchuriki, a Kyuubi havia sido completamente libertada. Excelente! Ao ver a Kyuubi emergir, o rosto de Obito se contorceu em uma expressão insana de vingança, seus olhos brilhando com loucura. Vá direto para Konoha. Atrás dele, uma voz fraca e tênue veio de uma rocha, surpreendendo Obito. O clã Uzumaki, verdadeiramente notável. Mesmo depois da besta de cauda ter sido extraída, você ainda está vivo. Uzumaki Naku, deitada debilmente sobre a rocha, olhava fixamente para a caverna onde acabará de dar à luz. O choro fraco de um bebê ainda podia ser ouvido ecoando de dentro dela. Minato, onde você está? A 100 milhas de Konoha. A 100 quilômetros de distância, Namikaze Minato protegia 2 anciãos em uma pequena cidade. Sob a luz do luar, várias silhuetas de ninjas apareceram repentinamente em um telhado. Essa é a direção de Konoha. Mesmo a 160 quilômetros de distância, era possível ver inúmeras aves fugindo para o céu noturno. Dentro da cidade, o gado ficou inquieto. Yoru. Mikoto olhou solenemente para a distância, uma sensação sinistra invadindo devido ao caos repentino. Aguentar. Yoru franziu a testa, fazendo selos de mão para ativar uma técnica sensorial. Será que algo mudou? Mas a data prevista para o parto da Naiko não era mais tarde? Ainda é só setembro. Isso é ruim. É o chakra da Kyuubi. Os olhos de Yoru se arregalaram enquanto ele gritava friamente. No telhado, a expressão de Namikaze Minato mudou imediatamente ao ouvir as palavras. Yoru, você está dizendo que sentiu o chakra da Kyuubi vindo de Konoha. O rosto de Minato empalideceu. Em Konoha havia apenas 2 pessoas com o chakra da Kyuubi, Uzumaki Kushina e sua esposa Naiko. E a esposa dele estava na aldeia naquele momento. Este chakra é tão forte que podemos senti-lo a até 160 quilômetros de distância. Não se trata de um pequeno vazamento. Algo aconteceu com a vila. Todos, retornem imediatamente para Konoha. Sem hesitar, Yoru gritou uma ordem e disparou em direção a Konoha, deixando para trás apenas uma sombra fugaz. Naiko. Minato ficou atônito por um momento antes de correr imediatamente em direção à vila. Ele não se esqueceu, porém, de sua responsabilidade atual. Ryota, fique aqui e proteja os anciãos. A aldeia está sob ataque e preciso voltar imediatamente. A voz de Minato ainda ecoava no telhado enquanto sua figura desaparecia. Minato. Ryota estendeu a mão como se fosse impedi-lo, mas era tarde demais. Enquanto isso, as janelas se abriram, revelando os rostos sombrios dos 2 anciãos, Mitoka Omura e o Tatani Koharu. Ryota, avise imediatamente os Zambu para nos escoltarem de volta à aldeia. Minato é muito imaturo. Ele entrou em pânico no momento em que o Uchiha Yoru disse alguma coisa que é absurdo.
Ryota, avise Minato para ter cuidado com os Uchiha. Isso pode ser uma armadilha. Os dois anciãos estavam furiosos e alarmados. Furiosos porque Minato os havia abandonado tão abruptamente e alarmados com a possibilidade de que aquela situação fosse uma armadilha. Que imprudência e impulsividade. Isso é inaceitável. Koharu bateu com a mão na moldura da janela, fervendo de raiva. A geração mais jovem não respeitava mais a autoridade deles, e ela resolveu fazer com que Hiruzen Sarutobi disciplinasse Minato adequadamente quando retornassem. No instante seguinte, porém, bandos de pássaros assustados encheram o céu sobre a cidade, deixando inúmeras pessoas boquiabertas em choque. Impossível. O selo de Naiko é incrivelmente forte. Não poderia ter se soltado. Correndo em direção a Konoha, a sensação de pressentimento de Minato aumentava a cada passo. Ele olhou para Yoru. Dessa vez, Yoru revelou suas habilidades sensoriais. Mas Yoru não escondeu nada. Com suas poderosas capacidades sensoriais, sua expressão ficou ainda mais séria. Minato, lembra da nossa aposta anterior? Eu te disse que algumas pessoas andavam pesquisando secretamente as técnicas de Sharingan e liberação de madeira. Agora parece que elas são ainda mais malucas do que eu imaginava. A mente de Yoru trabalhava a mil enquanto ele murmurava para si mesmo. Será que era o óbito de novo? Embora não soubesse todos os detalhes, ele tinha uma boa ideia. Mesmo assim, isso não o impediu de plantar sementes de dúvida na mente de Minato. A aposta deles era simples. Se as alegações de Yoru sobre os altos escalões de Konoha pesquisarem secretamente o Sharingan e a liberação de madeira fossem verdadeiras, Minato teria que expurgar a corrupção da vila. Se a informação fosse falsa, Yoru prometeu não usar a força e competir de forma justa. Não, isso é impossível. O rosto de Minato empalideceu. Ele ainda não conseguia acreditar que o terceiro Hokage, em quem confiava plenamente, pudesse estar envolvido em tais esquemas. Yoru zombou. Só sei que o Byakugan de Ezashi não mente. Embora eu não conheça os planos exatos dos líderes corruptos, sei que pessoas desesperadas são capazes de tudo. Agora que penso nisso, tirar você de Konoha e me atrair para o palácio do Daimyo. Não seria esta a oportunidade perfeita para atacar o Jinchuriki da Kyuubi enquanto nenhum de nós está na vila? O tom zombeteiro de Yoru apenas intensificou o desespero de Minato. Vazar o chakra da Kyuubi para espalhar o medo na vila e depois culpar o clã Uchiha usando o Sharingan. Não era exatamente esse tipo de plano que poderia destruí-los? Parecia impossível, mas os eventos no Palácio do Daimyo, eles já tinham visto os remanescentes da linhagem do primeiro Hokage reduzidos a viver como exilados. Tudo isso fez com que o rosto de Minato Namikaze empalidecesse. Sua confiança anterior agora parecia tão impotente. Essa velocidade é muito lenta. Mikoto, segure-se firme em mim. Precisamos voltar para a vila o mais rápido possível. A essa distância, não consigo sentir a kunai do deus voador do trovão. Raios irromperam ao redor do corpo de Yoru. Segurando Mikoto, sua figura se transformou em um raio e seguiu direto para Konoha. Minato Namikaze observou o relâmpago desaparecer na distância, com o rosto tomado por uma expressão de descontentamento. Droga! Naiko, você precisa se segurar. Ele não pôde evitar a dúvida. O súbito aparecimento de Navaki o abalou profundamente. A hipócrita vontade do fogo. Recuando enquanto controla tudo nos bastidores. Minato começou a suar frio. Enquanto tentava juntar todas as informações em sua mente, seus pensamentos se tornaram caóticos. Se tudo isso fosse verdade, então tudo que o terceiro Hokage fez para abrir caminho para ele foi apenas um meio de controlar tudo das sombras. Treinar 2 candidatos a Hokage não foi apenas uma maneira de torná-lo impotente? Quanto mais Minato pensava nisso, mais entrava em pânico. De repente, sua expressão mudou drasticamente. Olhando fixamente na direção de Konoha, suas pupilas se contraíram. A essa distância, ele podia sentir o chakra opressivo da Kyuubi. Naiko. Naquele momento, os pensamentos de Minato estavam totalmente voltados para sua esposa grávida. Se algo acontecesse com ela e a culpa recaísse sobre o clã Uchiha, ele não precisava pensar mais, já nutria preconceito contra os Uchiha em seu coração. Droga! Naiko, nada vai te acontecer. O coração de Minato ardia de ansiedade. Se a situação fosse verdadeira, a própria vila poderia não sofrer muitos danos, mas ele estava muito mais preocupado com sua esposa. Konoha. Com o súbito aparecimento de uma enorme nuvem de fumaça branca, resultado de uma invocação, o rugido aterrador da Kyuubi varreu toda a vila como uma onda de choque. Isso é ruim. É a Kyuubi. Um monstro. Corram para salvar suas vidas. O súbito aparecimento da Kyuubi mergulhou Konoha no medo. Principalmente sem nenhuma barreira no local, o chakra sinistro e aterrorizante emanado da Kyuubi se espalhou como um desastre natural, já que a besta apareceu diretamente na vila. Rápido, dirijam-se aos abrigos. Ninjas, saiam daqui. No escritório do Hokage, Hiruzen Sarutobi encarava, chocado, o súbito aparecimento da Kyuubi na vila. Sua expressão se transformou em fúria enquanto ele gritava. Rápido! A Kyuubi se libertou do seu selo. Alerta máximo. Todos os Jounin, preparem-se para interceptar e selar a Kyuubi. Chunin e Genin, protejam os aldeões e guiem-nos para os abrigos. Entendido. Hokage-sama, isto é ruim. A Kyuubi já. Toda a aldeia mergulhou no caos. Os ninjas dos principais clãs também ficaram chocados e furiosos ao presenciarem a situação. Na sede da polícia. Todos os ninjas Uchiha, preparem-se para proteger a vila e lutar. No momento em que os ninjas Uchiha se preparavam para partir enfurecidos, ninjas da raiz apareceram repentinamente no quartel-general da polícia e no complexo do clã Uchiha. Os Uchiha não têm permissão para se aproximar da Kyuubi. A raiz, sendo uma das forças mais poderosas de Konoha, optou por monitorar e alertar o clã Uchiha para que não se aproximasse da Kyuubi imediatamente após o início de seu ataque. O clã Uchiha, cujo patriarca havia falecido recentemente e cujo novo líder ainda não havia sido escolhido, se viu bloqueado em sua própria porta pela raiz.
Danzou-sama, os olhos da Kyuubi mostram sinais do poder do Sharingan. Ao ouvir o relatório de seus subordinados que retornavam, Shimura Danzou encarou a Kyuubi descontrolada destruindo Konoha, seus olhos brilhando de excitação. O Sharingan estava controlando a Kyuubi. Após esta noite, o clã Uchiha perderia completamente todas as suas chances. Até mesmo o clã Senju estaria envolvido. Durante o reinado de Hiruzen Sarutobi, caos como este irrompia por toda parte. E agora, quem mais poderia se apresentar? Não era só ele? Quanto a Minato Namikaze, Danzou nem sequer o considerou. Com a Jinchuriki sendo sua esposa e o ataque causando danos tão massivos à vila, seria suficiente se Minato conseguisse ao menos protegê-la. Desta vez, mesmo que o próprio sábio dos 6 caminhos descesse, ele não poderia me impedir de me tornar Hokage. Os olhos de Danzou brilhavam com uma ambição insana. Enquanto Konoha enfrentava uma crise de vida ou morte, ele ousadamente emitiu ordens. Enviem a ordem. A raiz ficará de olho no clã Uchiha. Nenhuma perturbação na vila será tolerada. Informe imediatamente o terceiro Hokage que o chakra do Sharingan foi detectado na Kyuubi. A raiz já está de olho no Uchiha. Embora os métodos de Danzou parecessem absurdos, eles convenientemente preservavam suas forças. Na história original, a raiz não apareceu durante o ataque da Kyuubi. Provavelmente, isso ocorreu porque eles usaram a desculpa de monitorar o clã Uchiha para conservar suas forças, na esperança de exaurir os recursos do quarto Hokage. Após o ataque da Kyuubi, mesmo que o quarto Hokage sobrevivesse, ele não conseguiria manter seu cargo. No entanto, Danzou calculou mal um detalhe. O quarto Hokage morreu e Hiruzen Sarutobi retornou como Hokage interino, deixando Danzou de mãos vazias. A aldeia inteira mergulhou no caos. A Kyuubi apareceu de repente. Felizmente, devido ao incidente anterior com a Três Caudas, os aldeões de Konoha estavam de certa forma preparados e fugiram rapidamente para os abrigos. Pessoal, parem a Kyuubi. Não podemos, de forma alguma, permitir que isso avance mais um passo. Mesmo que tenhamos que sacrificar nossas vidas, precisamos deter a Kyuubi aqui. Os sons de ninjutsu se chocando, detonando selos explosivos e o rugido contínuo do caos ecoavam por Konoha. O medo tomou conta de todos. Rugido. A Kyuubi soltou um rugido furioso, seus olhos vermelho sangue desprovidos de razão, claramente sob o controle de alguém. Então este é o poder da Kyuubi. No monumento Hokage, Uchiha Obito, usando uma máscara com estampa de tigre, contemplava chocado o poder da Kyuubi. E aquilo era apenas metade de seu poder. Se não fosse pelo fato de as bestas com caudas serem contidas pelo Mangekyou Sharingan, Obito não teria a confiança necessária para enfrentar a Kyuubi de frente agora. Afinal, na história original, o ataque das 6 caudas já era suficientemente aterrador para superar até mesmo o caminho Deva de Pen. O poder da Kyuubi estava em um nível completamente diferente. Kyuubi. No campo de batalha, um grito furioso ecoou. O ninja de Konoha sacrificou sua vida, mas não conseguiu causar nenhum dano. Em vez disso, inúmeros ninjas de Konoha avançaram como formigas, enfurecendo ainda mais a Kyuubi, que rugiu furiosamente. Sua Kyuubi brandiu-se descontroladamente, destruindo os edifícios ao redor com facilidade. Cada rugido, como um ataque sônico, obliterava as estruturas próximas, deixando devastação em seu rastro. Rugido. De repente, a Kyuubi começou a acumular uma quantidade assustadora de chakra em sua boca. Um jounin de Konoha, que já havia presenciado o ataque de uma besta com cauda, exclamou horrorizado. Nada bom. Isso é uma bijudama. Kyuubi. No momento em que a Kyuubi estava reunindo o chakra em sua boca, uma figura apareceu repentinamente no centro de Konoha, dentro do complexo do clã Uchiha. Era ninguém menos que Uchiha Yoru, que havia pressentido a técnica do deus voador do trovão e aparecido em Konoha num instante. De pé no telhado, Yoru imediatamente viu o chakra aterrador se concentrando à distância, vindo da Kyuubi. Ele soltou um rugido enfurecido e relâmpagos irromperam ao seu redor. No instante seguinte, um raio rasgou o céu noturno, vindo do centro de Konoha e atingindo violentamente a Kyuubi. Arte sábia, liberação de relâmpago, corte relâmpago. Sob o poder aterrador do relâmpago mais forte, o raio atingiu o peito da Kyuubi com força avassaladora. Em meio ao rugido dolorido e furioso da Kyuubi, e sob os olhares atônitos de inúmeros ninjas de Konoha, a gigantesca Kyuubi foi arremessada para fora da vila por esse terrível raio. O solo foi arado, transformando-se em uma trincheira caótica, e as robustas muralhas de Konoha foram derrubadas, deixando uma enorme abertura. É o Lorde Yoru. Lorde Yoru retornou. O Lorde Yoru chegou. O relâmpago foi tão rápido que tudo aconteceu num piscar de olhos. Quando os incontáveis shinobi de Konoha finalmente reagiram, todos exibiram expressões de êxtase e alívio, como se tivessem sobrevivido a uma catástrofe. Uchiha Yoru. Seu nome tinha o peso de uma árvore que projeta uma longa sombra. Ele era o lendário shinobi que certa vez derrotou o Raikage mais poderoso do mundo ninja. Capítulo 250. Terceiro Hokage-sama. A Kyuubi apareceu na vila. Dentro do escritório do Hokage, um membro da Anbu fez um relatório apressado, enquanto o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, vestia sua armadura com uma expressão de fúria no rosto. A Kyuubi está sob meu controle. Protejam todos os não combatentes. Me siga. De repente, um raio rasgou os céus acima da vila oculta da Folha. Diante dos olhos atônitos de inúmeros ninjas da Folha, o raio atingiu a enorme Kyuubi em cheio, arremessando-a inesperadamente para fora da vila. Como isso é possível? A cena repentina deixou Hiruzen Sarutobi atônito. Como Uchiha Yoru pôde chegar tão rápido? E com tanto poder? Ao mesmo tempo, enquanto os relâmpagos rasgavam o céu noturno sobre a Vila da Folha, Shimura Danzou, observando de trás, não pôde deixar de demonstrar uma expressão de raiva. Uchiha Yoru. No entanto, o aparecimento desse relâmpago causou instantaneamente um frenesi entre o clã Uchiha e os membros da força policial. Lorde Yoru está de volta. Precisamos ajudar o Lorde Yoru a repelir a Kyuubi.
Ataque. Anteriormente a Raiz havia usado o nome do Hokage para reprimir o clã Uchiha e a força policial. Mas com o aparecimento de Uchiha Yoru, todo o clã se rebelou. O respeito pelo Mangekyou Sharingan entre o clã Uchiha superava tudo. Todos os ninjas Uchiha com Sharingan despertado no nível Jounin, preparem-se para a batalha. Shinobi de nível inferior, protejam os não combatentes e auxiliem na evacuação. Ao contrário das reações impulsivas de alguns Uchiha Yashiro, ao presenciar a cena, manteve-se calmo, embora visivelmente entusiasmado. Membros da força policial, protejam imediatamente os não combatentes e conduzam-nos aos abrigos. Essa era a oportunidade perfeita para a força policial provar seu valor. Durante o mandato do terceiro Hokage, com a Kyuubi aparecendo pela segunda vez na Vila da Folha, o clã Uchiha teve a chance de salvar o dia. Que feito poderia ser maior do que esse? Com esse pensamento, Uchiha Yashiro rugiu. O que vocês estão esperando aí parados? Polícia, executem as ordens. Sim, senhor. Parem com isso. O clã Uchiha não pode agir sozinho. Um membro da raiz que monitorava a área tentou impedi-los friamente. No entanto, em resposta, ele se viu encarado por inúmeros pares de Sharingan, seus olhares repletos de intenção assassina. No instante seguinte, os agentes da raiz demonstraram sinais de inquietação. Uchiha Yashiro então bradou. A raiz não passa de uma subordinada da Anbu. Nós, Uchiha, somos um departamento equivalente a Anbu. Lord Yoru retornou e agora todos executem as ordens. Com movimentos rápidos, os membros da força policial saíram correndo. Os agentes da raiz tentaram interceptá-los, mas o ódio avassalador e a intenção assassina que emanavam do Sharingan os paralisaram. O clã Uchiha não toleraria mais ser oprimido. Nos arredores da Vila da Folha Oculta. Rugido. Com um rugido ensurdecedor, a Kyuubi abriu a boca, concentrando o chakra em uma enorme bijudama negra. A aura de destruição aterradora fez estremecer a espinha de inúmeros ninjas de Konoha. Todos, vamos deter a Kyuubi juntos. Não podemos deixar que aquela bijudama atinja a vila. Num instante, a bijudama foi lançada. Enquanto inúmeros ninjas da folha gritavam de raiva e desespero, uma figura solitária surgiu repentinamente diante do ataque. Senhora Mikoto. A figura revelou-se ser Uchiha Mikoto, esbelta e delicada. Nesse instante, seu Sharingan girou com 3 Tomoe antes de se transformar no Mangekyou Sharingan. Ela segurava o leque característico do clã Uchiha, o Gunbai, à sua frente. Conforme a terrível bijudama se aproximava, o leque a absorveu num instante. Reflexão Uchiha. A voz calma de Mikoto ecoou nos ouvidos de inúmeros ninjas da folha. No instante seguinte, a devastadora bijudama explodiu na direção oposta. A explosão iluminou a noite como se fosse dia, e inúmeros ninjas da folha contemplavam maravilhados a cena diante deles. Esse tipo de poder. Se tivesse atingido a aldeia. O Mangekyou. Uchiha Mikoto despertou o Mangekyou Sharingan. Em meio às exclamações de choque, Uchiha Mikoto, segurando o leque Uchiha, pousou levemente em uma árvore. Ela gritou. Yoru. Deixe os ataques de chakra da Kyuubi comigo. Enquanto a Kyuubi rugia de raiva, outra onda de raios a atingiu com força. Revestido pela armadura relâmpago, o corpo de Yoru crepitava com violentos raios. Diante da gigantesca Kyuubi, seu Mangekyou Sharingan girou rapidamente. Num instante, um Susanoo carmesim colossal materializou-se ao seu redor. É o Susanoo do Mangekyou. O gigantesco Susanoo, ainda maior que a Kyuubi, apareceu e, sob o controle de Yoru, agarrou todas as 9 caudas da besta com uma força avassaladora. Com um rugido furioso, a figura colossal girou a Kyuubi, fazendo o chão e as florestas ao redor tremerem. Os ninjas de Konoha que observavam a cena ficaram sem palavras. Até mesmo os Jounin presentes só conseguiam sentir uma sensação de impotência. Aquela não era mais uma batalha na qual pudessem intervir. A Kyuubi está sendo subjugada. Todos os ninjas de Konoha fiquem vigilantes. A Kyuubi foi arremessada para longe, caindo com força no chão. A terra tremeu violentamente e os ninjas da folha explodiram em vivas. Quanto mais distantes a Kyuubi estivesse da aldeia, menores seriam os danos causados pela batalha à aldeia. Do interior da aldeia, a visão distante da imponente Kyuubi em confronto com o carmesim Susanoo assemelhava-se a uma batalha entre deuses e demônios, sacudindo a terra e o céu. Dentro da vila oculta da folha, a vila estava repleta de ruídos caóticos. No rocher do Hokage, Uchiha Obito observava a figura lutando contra a Kyuubi à distância com uma expressão de pavor. Eu não esperava que o Mangekyou Sharingan de Uchiha Yoru se desenvolvesse a esse ponto. Ao seu lado, Zetsu emergiu parcialmente do chão e sussurrou. Lord Madara, Uchiha Yoru foi o seu sucessor mais valioso em vida. O senhor acreditava que ele poderia trazer mudanças ao mundo ninja. Ao ouvir isso, Uchiha Obito bufou friamente. Ele não permitiria que ninguém atrapalhasse seus planos. Nesse instante, uma figura apareceu, fazendo com que as pupilas de Obito se contraíssem bruscamente, seus olhos se enchendo de uma fúria sedenta de sangue. Minato Namikaze. O clarão amarelo de Minato Namikaze surgiu em um telhado distante. Seu rosto estava tomado pelo choque enquanto ele observava o caos na vila oculta da folha. Como isso é possível? Por que a Kyuubi está causando destruição? Naiko. Ela deveria estar. Os olhos de Minato se encheram de pânico. Naiko estava sob a proteção da Anbu de Konoha. Em sua mente a imagem sinistra do terceiro Hokage surgiu. Parecia que uma conspiração estava se desenrolando, orquestrada por alguém que desejava manter o poder, ninguém menos que o terceiro Hokage. Naiko. Enquanto Minato se preparava para usar a técnica do deus voador do trovão, uma figura apareceu repentinamente atrás dele. Quando a mão oculta por trás dos bastidores se preparou para atacá-lo, Minato Namikaze reagiu rapidamente. Com um giro veloz, a kunai em forma de tridente que empunhava cortou diretamente a cabeça do oponente. Contudo, para seu espanto, a kunai atravessou o corpo do adversário, como se ele fosse apenas um fantasma. Nesse instante, Uchiha Obito apareceu, seu Mangekyou Sharingan exibindo uma expressão zombeteira enquanto provocava.
Flash amarelo, parece que você chegou um passo atrasado. De novo. Apesar de ser reconhecido como o mais rápido no uso da técnica do deus voador do trovão, Minato Namikaze sempre parecia estar um passo atrás quando realmente importava. Enquanto Obito zombava dele, seu coração ardia em fúria sem limites. Ele não reclamou quando Minato não conseguiu salvá-lo durante a batalha contra os ninjas de Iva. Mas sim, isso era algo que ele jamais poderia perdoar. Ninjutsu espaço-temporal. Minato, chocado, olhou para o homem misterioso. Enquanto os dois se enfrentavam, do lado de fora da vila, a batalha entre a Kyuubi e o Susanoo fez a terra tremer. Formem uma linha defensiva. Não deixem a Kyuubi dar um único passo dentro da vila. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, que finalmente chegará, rugiu de raiva. Empunhando seu bastão, lutou bravamente. Contudo, comparado ao poder avassalador do Susanoo, que estava suprimindo a Kyuubi, sua presença empalidecia. O terceiro Hokage, outrora considerado o mais forte, há muito perderá seu status mítico. A vila fora arrastada para o atoleiro da guerra durante a terceira grande guerra ninja, e o aparecimento da Três Caudas, seguido pela Kyuubi, só piorou a situação. O campo de batalha era caótico. Em meio à batalha devastadora entre a Kyuubi e o gigantesco Susanoo, até mesmo os Jounin, normalmente poderosos, pareciam insignificantes. Quando Hiruzen Sarutobi chegou para prestar auxílio, sua raiva era acompanhada por um traço de medo em seus olhos. Mangekyou? O clã Uchiha tem outro par de Mangekyou Sharingan. Em meio ao caos, Mikoto, empunhando um leque com estampa de chamas, permanecia ousadamente na linha de frente, seu Mangekyou Sharingan brilhando intensamente. Enquanto Hiruzen Sarutobi observava o Mangekyou com temor, os membros do clã Uchiha que haviam chegado para ajudá-la estavam tomados por fervor. Senhora Mikoto, o clã Uchiha, agora possuindo outro Mangekyou Sharingan, acreditava que o destino estava a seu favor. Eles viam isso como um presente do próprio sábio dos seis caminhos. O clã Uchiha ressurgirá. Enquanto isso, Yoru, comandando Susanoo na batalha contra a Kyuubi, percebeu a chegada de mais membros do clã Uchiha. Ele gritou: Mikoto, reúna a elite Uchiha e prepare uma barreira. Devemos aprisionar a Kyuubi dentro dela, em hipótese alguma ela poderá destruir a vila novamente. Entendido. Ao ouvir a ordem, Mikoto gritou de volta e os membros do clã Uchiha rugiram em uníssono. Diante das ordens de uma lendária usuária do Mangekyou, o clã Uchiha não hesitou por um instante. À medida que os ecos de suas vozes se dissipavam, Yoru voltou seu olhar para o terceiro Hokage e o Zanbu, ordenando sem hesitar. Terceiro Hokage, ordene ao esquadrão de selamento que prepare o selo da Kyuubi imediatamente. Todos os ninjas de Konoha com patente inferior a Jounin devem se retirar da batalha. Os Jounin auxiliarão na luta. Diferentemente dos Uchiha, que obedeciam às ordens com firmeza, os ninjas de Konoha ficaram momentaneamente confusos. Alguns seguiram a ordem instintivamente, enquanto outros hesitaram, lançando olhares ao terceiro Hokage em busca de orientação. Os olhos de Hiruzen Sarutobi arderam de raiva ao ver Yoru dando ordens em seu lugar. Mas ao perceber a desordem entre os ninjas de Konoha, sua fúria foi ofuscada pelo medo. A influência de Uchiha Yoru já atingiu esse nível? O que vocês estão fazendo aí parados? Anbu, auxiliem a equipe de selamento na preparação do selo. Não podemos permitir que a vila sofra mais danos. Hiruzen Sarutobi rugiu furiosamente, dando ordens para restabelecer a ordem em meio ao caos. No entanto, sua autoridade como Hokage já havia sido abalada. Durante seu período como chefe da vila, ela foi repetidamente ameaçada por bestas com cauda. Em todas as ocasiões, foi Uchiha Yoru quem surgiu para salvar o dia. Desta vez, o impacto foi ainda maior. Todos ataquem. Parem a Kyuubi. Os Jounin, geralmente poderosos, gritaram ao lançar seu jutsu combinado. Em circunstâncias normais, tal demonstração seria impressionante. Mas contra a Kyuubi, seu poder parecia insignificante. Somente um ninja de nível Kage como Hiruzen Sarutobi poderia causar um impacto significativo com seu jutsu. No entanto, mesmo sua presença empalidecia em comparação ao poder avassalador do Susanoo, que estava em confronto direto com a Kyuubi. Enquanto isso, a elite Uchiha rugia ao assumir suas posições. De todas as direções, membros do clã Uchiha, com seus Sharingan ativados, preparavam-se para a ação. Mikoto se posicionou rapidamente em um ponto crucial e, junto com a elite Uchiha, formou selos de mão. Batendo as mãos no chão, ela liberou um poderoso jutsu. Formação de fogo Uchiha. Num instante, uma enorme barreira de fogo irrompeu no inferno que reduziu tudo em seu caminho a cinzas. Seu poder superava até mesmo da formação das 4 chamas violetas. Na história original, Uchiha Obito já havia usado essa barreira para proteger a estátua Gedo, demonstrando sua incrível força. Ao ver a barreira, a expressão de Hiruzen Sarutobi mudou drasticamente. Ele gritou urgentemente para o Zanbu. Para selar a Kyuubi, precisamos de um hospedeiro. Investigue imediatamente o que aconteceu com Uzumaki Naiko. Além disso, avise Danzou e peça a ele que traga o hospedeiro reserva. O selamento de uma besta com cauda sempre exigia um hospedeiro reserva. As 5 grandes nações ninjas estavam bem preparadas para tais contingências, sabendo que as bestas com cauda podiam perder o controle a qualquer momento. Hiruzen Sarutobi estava furioso e ansioso. Ele não podia permitir que o Jinchuriki da Kyuubi caísse nas mãos do clã Uchiha. O clã Uchiha já controlava metade do poder da Kyuubi. Se eles conseguissem controlar o Jinchuriki completo, seria o fim. Avise Minato imediatamente. Sua técnica do deus voador do trovão é a mais rápida. Ele precisa selar a Kyuubi antes que... Hiruzen Sarutobi baixou a voz ao dar a ordem com uma expressão sombria. Os Zanbu responderam com gritos, correndo para cumprir suas ordens. A situação escalou repentinamente. Apesar de todos os preparativos, ninguém havia previsto que a Kyuubi perderia o controle dessa maneira. Se não fosse por um ninja sensorial que detectou o chakra de Minato anteriormente, Hiruzen talvez não tivesse dado ordens tão urgentes. Minato,
O que você está fazendo? A Kyuubi está causando estragos e você não está em lugar nenhum. Vai deixar o Uchiha roubar a cena de novo? Hiruzen Sarutobi estava furioso. Se Minato não aparecesse para deter a Kyuubi, a posição de quarto Hokage ficaria indefinida. Entretanto, na remota Floresta da Morte, clarões e sons de explosões irromperam. Essas são etiquetas explosivas feitas especialmente para esse fim. Assim que as explosões cessaram, Uchiha óbito ofegante saltou sobre uma rocha despedaçada. Um de seus braços, como cera derretida, gotejava líquido e parte dele estava decepada. Minato Namikaze, mestre do deus voador do trovão, você ainda chegou tarde demais. Gravemente ferido, Obito falou com relutância. Do outro lado da mesa, quando a fumaça se dissipou, Minato Namikaze estava de pé, também ofegante, com os olhos cheios de incredulidade. Um Sharingan, controlando a Kyuubi, e liberação de madeira? À medida que as peças se encaixavam, o couro cabeludo de Minato ficou dormente. Em sua mente ele visualizou mais uma vez o rosto ardiloso e sinistro do terceiro Hokage. Principalmente ao ver a forma estranha e grotesca do braço do homem misterioso, Minato reprimiu sua agitação e gritou com raiva. Quem é você? Ei! Minato Namikaze, você chegou tarde demais. Você não pode salvar ninguém, nem sua esposa, nem mesmo seu filho que ainda vai nascer. Ao ouvir o nome de sua esposa e filho, a intenção assassina de Minato explodiu. Não vou deixar você viver. Determinado, Minato resolveu eliminar esse inimigo perigoso que ameaçava sua aldeia, sua esposa e seu filho. Ambos ficaram feridos. Sem o Rasengan, Minato teve que recorrer a selos explosivos especiais, que feriram Obito e queimaram o braço de Minato. Naquele instante, a testa de Obito se franziu. O próximo ataque de Minato atravessou seu corpo mais uma vez. Obito murmurou. Os Zambu já estão aqui? Parece que calculei mal desta vez. Mas da próxima vez, recuperarei a Kyuubi. Capítulo 251. Lorde Minato. Quando os Zambu chegaram e viram os vestígios de destruição deixados pela batalha, ficaram atônitos com a cena diante de si. Foi nesse momento que finalmente entenderam por que Minato Namikaze não aparecerá para deter a Kyuubi, porque havia outro inimigo escondido nas sombras. Nesse momento Minato, respirando com dificuldade, olhou incrédulo para a cena diante de si enquanto os Zambu chegavam. No chão jazia uma mão decepada. O líquido da mão, que ele não tivera tempo de selar, transformou-se em trepadeiras ao entrar em contato com o solo. Liberação de madeira. Naquele instante, a semente da dúvida em seu coração cresceu exponencialmente. Ele não conseguia acreditar. Seria possível que o que Oru disse fosse verdade? Lorde Minato, o terceiro Hokage está se preparando para selar a Kyuubi. 3 membros da Anbu relataram rapidamente a situação urgente e ao ouvirem sobre o selamento da Kyuubi, a expressão de Minato mudou drasticamente. Se a Kyuubi fosse selada, o que aconteceria com sua esposa? Irei para lá imediatamente. Embora não quisesse acreditar, pelo bem da aldeia, ele precisava descobrir a verdade. Toda a vila oculta da Folha tremia com estrondos altos, e inúmeros aldeões escondidos em abrigos estremeciam de medo, olhando ansiosamente para a vila trêmula. Droga! O que está acontecendo com a nossa vila da Folha? Supostamente somos a vila mais forte. Por que continuamos encontrando bestas com cauda? Terceiro Hokage. Onde está o terceiro Hokage? Por que isso está acontecendo? Diante de um desastre, a força de vontade humana se mostra mais frágil. Com inúmeros gritos e tristeza se espalhando, a raiva e as queixas começaram a surgir por toda parte. Primeiro a Três Caudas, agora a Kyuubi. Não eram apenas os aldeões. Até mesmo os ninjas da Folha, encarregados de organizar as evacuações e manter a ordem, pareciam sombrios. Sempre que surgia uma crise, o terceiro Hokage estava ausente. Enquanto isso, nos telhados da vila, inúmeros ninjas da Folha observavam, chocados, a batalha distante. Que tipo de batalha de monstros é essa? Mesmo a essa distância, as ondas de choque da luta já podem ter um impacto enorme. Os ninjas da Folha ficaram completamente atônitos. As ondas de choque da batalha à distância já eram suficientes para criar furacões, então só se podia imaginar o quão aterrorizante o campo de batalha real devia ter sido. Minha família. Kakashi, este é o verdadeiro poder do Lorde Yoru? Esses ninjas da Folha estavam proibidos de participar da batalha. Então, um a um, eles se posicionaram nos telhados, observando o campo de batalha à distância. Embora chocados, também decidiram agir como a última linha de defesa da aldeia. Em meio às ruínas, Azuma Sarutobi contemplava com olhar vago o gigante divino que subjugava a Kyuubi à distância. Murmurou para si mesmo. Este é o Hokage que Konoha precisa. A expressão de Azuma mudou de um torpor inicial para uma clareza gradual. Nesse momento ele pareceu entender algo. Seu rosto corou enquanto ele se virava para Ibizu ao seu lado, tremendo ao dizer. O que a vila precisa agora é de um líder forte. Um Hokage que inspire medo em todas as outras vilas ninja. Só um Hokage assim pode deter os inimigos e proteger a vila. Não alguém que apenas recita ideais vazios como a vontade do fogo. Você entende? Compreende por que nossa vila acabou assim? É porque o Hokage foi ineficaz. Os inúmeros erros estratégicos graves durante a Terceira Grande Guerra Ninja prolongaram o conflito por mais de 6 anos. E tantos camaradas morreram. A voz de Azuma ficou mais alta enquanto ele desabafava suas frustrações. Se Lord Yoru tivesse sido Hokage antes da Terceira Grande Guerra Ninja, como os planos de colapso contra as outras vilas poderiam ter falhado? O quarto Kazekage poderia ter sido morto. O terceiro Raikage poderia ter sido assassinado. Mesmo que a Vila da Névoa e Iva soubessem, e daí? Nada disso deveria ter acontecido. O discurso de Azuma deixou Ebizu em apuros, tentando acalmá-lo. Eu entendo, mas Azuma, o que você entende? A verdade é que lhes faltou força para corresponder às suas ambições, e é por isso que a aldeia está neste estado. No campo de batalha, vi inúmeros camaradas caírem, até mesmo crianças mais novas do que nós que nunca voltaram.
Os olhos de Azuma ardiam em vermelho de raiva enquanto ele gritava, mas, no fundo, ele finalmente havia se conformado com tudo. A Vila da Folha precisa de um Hokage forte, alguém que possa nos liderar para nos tornarmos a Vila Ninja mais forte novamente. Azuma rugiu com convicção, o olhar fixo no gigante terrivelmente destrutivo à distância. Seus olhos transbordavam fervor. Um líder forte como esse poderia trazer a paz. Só um líder assim poderia proteger a aldeia. Naiko. Em meio às pedras espalhadas de um riacho, Uzumaki Naiko jazia frágil sobre uma rocha. Quando Minato chegou, deparou-se com uma cena de partir o coração. Minato, a criança. Sangue escorria da boca de Naiko enquanto ela esboçava um sorriso pálido e fraco. Em seus braços, ela embalava o filho recém-nascido. O rastro de sangue que ela deixará era horripilante. Depois que a Kyuubi foi extraída, Naiko, à beira da morte, rastejou de volta para a caverna e encontrou seu filho. Ficou claro que ela pretendia proteger a criança e se esconder na floresta próxima. Naiko. Minato correu para frente e a abraçou. Naquele instante, seus olhos se encheram de uma emoção sem precedentes. Ele havia se casado com Naiko pelo bem da aldeia, e talvez o amor entre eles tivesse surgido daí. Mas naquele momento, o coração de Minato estava profundamente comovido. Sua esposa estava à beira da morte, e o filho deles mal havia sobrevivido. Minato. Nesse instante, Danzou Shimura apareceu, seguido por vários ninjas da raiz. Seus olhos brilhavam de excitação. Minato, a vila está selando a Kyuubi. Rápido! Pegue os Jinchuriki de reserva da raiz e traga-os para cá. O rosto corado de Danzou denunciava sua empolgação. Ele não esperava que tal oportunidade surgisse. Com tamanha responsabilidade recaindo sobre o terceiro Hokage, sua influência certamente despencaria. Quando a poeira baixasse, o terceiro ainda teria poder para se opor a ele. Quanto a Minato, cuja esposa era Jinchuriki da Kyuubi e causou esse desastre, ele não teria nenhuma chance de se tornar Hokage. E os Uchiha? Danzou não conseguiu conter um sorriso frio. Quanto mais arrogantes os Uchiha fossem agora, maior seria a queda deles depois. O fato de a Kyuubi ter sido controlada pelo Sharingan esta noite tornaria praticamente impossível para o clã Uchiha manter sua posição na vila. Ora, quem mais além de Danzou Shimura poderia liderar a folha? Exalando uma aura de domínio autoconfiante, Danzou avançou rapidamente com o Jinchuriki reserva a reboque. Ao avistar Minato, seu rosto se iluminou. Minato, o trabalho de parto e o nascimento do Jinchuriki foram ultra-secretos. Nem mesmo eu fui informado, apenas o terceiro sabia. O aparecimento da Kyuubi mostra claramente que ela foi controlada pelo Sharingan. A Kyuubi não deve cair nas mãos dos Uchiha. Danzou falava com vigor e justiça, mas a excitação em seu único olho à mostra era impossível de esconder. Minato. Agora, Danzou buscava recrutar Minato como seu aliado, aproveitando a oportunidade para passar por cima tanto do terceiro Hokage quanto do clã Uchiha e ascender ao poder. O Jinchuriki da Kyuubi reserva já havia sido preparado pela raiz há muito tempo. Conselheiro Danzou. Contudo, Danzou não percebeu o brilho resoluto nos olhos de Minato naquela noite. Entendo. Levarei o Jinchuriki até lá. Quando Minato concordou, a empolgação de Danzou tornou-se incontrolável. Mas então seu único olho avistou a debilitada Naiko e o bebê em seus braços, e um pensamento lhe ocorreu. Pelo bem da vila Minato, se algo lhe acontecer, não seria inapropriado que sua linhagem e a de Naiko servissem como os próximos Jinchuriki. Prometo que garantirei a segurança desta criança. Ele estava tão preocupado que o Jinchuriki reserva da divisão da raiz pudesse não ser adequado ou forte o suficiente para lidar com o chakra da Kyuubi, que voltou sua atenção para o filho recém-nascido de Minato Namikaze. Não. Minato, nosso filho não. Nesse momento, Naiko, deitada nos braços de Minato Namikaze, exibiu uma expressão de terror. Ela não queria que seu filho se tornasse um Jinchuriki, porque a pressão sufocante de ser vista como um monstro era algo que só ela, como uma Jinchuriki, realmente entendia. Minato. Contudo, por ser considerada inútil, Naiko perdeu a voz nessa questão. Danzou Shimura encarou Minato Namikaze fixamente. Eu entendo. Mas o que lhe respondeu foi o olhar resoluto de Minato Namikaze. Abraçando a esposa e o filho, ele disse em voz grave. Meu Deus voador do trovão levará o Jinchuriki reserva da divisão da raiz para dentro da barreira. Tudo aconteceu num instante. Sob o olhar desesperado de Naiko, com um movimento repentino, a cena ao redor mudou. Seus olhos sem esperança congelaram por um momento. Naiko. Uma voz suave ecoou em seus ouvidos, mas o olhar de Naiko permaneceu vago enquanto ela olhava ao redor. Ela estava deitada em uma cama macia, e ao lado dela havia um berço. Era um lar aconchegante. Minato Namikaze. No entanto, o Jinchuriki reserva da raiz, usando uma máscara, rosnou de raiva ao perceber que havia sido levado para a casa de Minato Namikaze. Essa ferramenta de guerra com lavagem cerebral queria continuar falando, mas de repente suas pupilas se contraíram ao perceber que seu corpo não estava mais sob seu controle. Naiko, você já passou por tanta coisa. Com um sorriso radiante, Minato aconchegou delicadamente sua esposa sob o cobertor enquanto falava solenemente. Naiko, não se preocupe. Nosso filho nunca se tornará um Jinchuriki. Pode ficar tranquila. Após perceber a corrupção do sistema e tomar uma decisão firme, Minato respirou fundo. Ao erguer a cabeça, seus olhos azuis estavam repletos de determinação. Para Konoha. Minato, você... Embora não soubesse o que havia acontecido com seu marido, as lágrimas trêmulas de Naiko começaram a rolar. Seu filho não precisaria se tornar um Jinchuriki. Mesmo que fosse apenas um ninja comum, seria melhor do que viver uma vida trágica como um monstro. Você está desafiando. O Jinchuriki reserva da raiz, que havia sofrido lavagem cerebral, tentou repreender Minato com raiva, mas tudo o que recebeu foi um golpe frio e decisivo de Minato na nuca. Naiko, cuide bem do Naruto. Voltarei em breve. Dessa vez, Minato estava excepcionalmente determinado. Depois de derrotar o Jinchuriki reserva, ele desapareceu da casa usando a técnica do deus voador do trovão.
Sozinha na cama macia, Naiko já estava em lágrimas. Naruto, você precisa crescer bem. Nos arredores da Vila da Folha, a barreira carmesim da formação de fogo Uchiha podia ser vista claramente à distância. Dentro da barreira, fortes explosões ecoavam continuamente, enquanto do lado de fora, os ninjas de Konoha gritavam ordens e começavam a preparar medidas defensivas. Todos fiquem alertas. Não podemos deixar a Kyuubi escapar. Cuidado! A Kyuubi está sendo controlada. Meu Mangekyou Sharingan levará um pouco mais de tempo para quebrá-la. A voz severa de Mikoto ressoou enquanto seu par de Mangekyou Sharingan girava rapidamente. Não havia mais necessidade de esconder nada. As Kyuubi estavam sob controle. Essa era a última carta na manga de Yoru. Equipe de selagem. Com a ordem estridente de Yoru, o aterrorizante Susanoo imobilizou a Kyuubi no chão. O gigante de 3 cabeças e 6 braços segurou os membros e o pescoço da Kyuubi. Preparem-se para selar a Kyuubi. A Kyuubi rugiu e se debateu violentamente, lançando uma bijudama de sua boca. Contudo, no segundo seguinte, Mikoto, empunhando a Gunbai, apareceu bem na frente dela. Reflexão Uchiha. Bum! A explosão foi ensurdecedora, com a bijudama sendo refletida a queima-roupa e iluminando toda a barreira. A batalha contra a besta com cauda foi verdadeiramente apocalíptica, e a equipe de selamento sofreu pesadas baixas. Depressa, protejam o Lorde Terceiro e tirem-no da barreira. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, ficou sem ar ao observar a terrível Kyuubi com choque e raiva. O poder da Kyuubi era avassalador. Mesmo com apenas metade de seu chakra presente, ele se sentia impotente. Aos 56 anos, Hiruzen sabia que mesmo no auge de suas capacidades, não teria sido páreo para Kyuubi. Existiam apenas 3 maneiras de combater uma besta com cauda: técnicas de selamento, liberação de madeira ou Sharingan. Lorde Minato chegou. Naquele instante, Minato Namikaze apareceu no campo de batalha, fazendo com que Hiruzen Sarutobi demonstrasse alívio. Terceiro senhor, o inimigo oculto foi repelido. Agora, permita-me selar a Kyuubi em um Jinchuriki. Ao ver Minato Namikaze e o Jinchuriki reserva da raiz atrás dele, Hiruzen Sarutobi assentiu com entusiasmo. Excelente! Minato, você finalmente chegou. Ao ver o Jinchuriki reserva e Minato chegarem, as preocupações de Hiruzen finalmente se dissiparam. Ele gritou: todos afastem-se da barreira. Minato e a equipe de selamento Uchiha cuidarão do selamento da Kyuubi. Olhando para o terceiro Hokage, os olhos de Minato brilharam com uma expressão complexa. Ele respirou fundo, baixou a cabeça e disse respeitosamente: eu cuidarei das coisas por aqui. Lá fora ainda precisamos do seu comando, terceiro Lorde. Muito bem. Equipe de selamento, sigam as ordens de Minato. Com a ordem tranquilizadora de Hiruzen Sarutobi, ele instruiu os outros a se retirarem da barreira. Contanto que o Jinchuriki lhe pertencesse, tudo ficaria bem. Num instante, os ninjas da equipe de selamento gritaram furiosamente, liberando correntes imbuídas com poder de selamento. Em momentos, a Kyuubi estava presa. Com o terrível Susanoo do clã Uchiha suprimindo seus movimentos, a Kyuubi só pôde rugir de fúria. Yoru, você cuida do selamento da Kyuubi. Deixe o resto comigo. Sob o comando severo de Mikoto, seu Mangekyou Sharingan girou e um Susanoo roxo apareceu, assumindo a tarefa de suprimir a Kyuubi. A Kyuubi rugiu e se debateu violentamente, mas as forças combinadas de Konoha finalmente conseguiram subjugá-la temporariamente. Yoru, inesperadamente em meio à fumaça e poeira levantadas pelos rugidos furiosos da Kyuubi, o rosto calmo de Minato Namikaze se voltou para Yoru. Atrás dele, o Jinchuriki reserva da raiz jazia inconsciente no chão. Os membros da equipe de selamento ao redor ainda estavam concentrados em conter a Kyuubi, alheios ao que estava acontecendo. Capítulo 252. Dentro da barreira. Minato, eu não esperava que você tomasse uma decisão tão rapidamente. Yoru também demonstrou surpresa. Ele achava que Minato só decidiria no último momento, mas não esperava que ele chegasse a uma conclusão tão cedo. No entanto, Minato parecia ter acabado de se livrar de um fardo pesado, revelando um sorriso leve e relaxado. A aldeia não pode mais tolerar o caos. Minha vontade do fogo jamais vacilou. Do começo ao fim, Minato manteve-se fiel à sua convicção inabalável de que Konoha não deveria cair em turbulência. Como você disse, alguém nas sombras tem pesquisado o Sharingan e a liberação de madeira. Embora Minato não tenha dito explicitamente, ele já tinha formado algumas hipóteses em seu coração. Dentro da vila, quantos poderiam possuir tanto o domínio da madeira quanto o Sharingan? Nesse instante, Minato olhou para Yoru com uma expressão séria e disse em tom solene: tomei essa decisão em primeiro lugar, porque não quero que a vila enfrente mais instabilidade. Em segundo lugar, espero que você possa liderar Konoha rumo à sua ascensão. Mas até que você possua poder absoluto, não tente mudar esta era de forma imprudente. Enquanto os dois conversavam, o ambiente ao redor mudou repentinamente em um instante. Toda a conversa havia ocorrido dentro de um genjutsu, enquanto no mundo real, apenas um momento havia se passado. Yoru-kun, vamos unir forças para subjugar a Kyuubi. Com um grito estrondoso, Minato formou selos de mão, utilizando uma técnica de selamento. Enquanto isso, Yoru ativou o poder de seu Mangekyou Sharingan, preparando-se para suprimir a Kyuubi. Num piscar de olhos, enquanto a batalha de poderes oculares se desenrolava, a Kyuubi, agora encurralada, ergueu subitamente a cabeça e rugiu furiosamente. Suas pupilas carmesins exibiram brevemente a imagem dos Tomoe do Sharingan, mas tão rápido quanto os Tomoe apareceram, eles se dissiparam. Assim que os olhos da besta começaram a recuperar a clareza, a Kyuubi pressentiu algo e rugiu de fúria. Uchiha. Com um rugido ressentido no instante seguinte, os olhos da Kyuubi foram mais uma vez controlados pelo Sharingan. Ela estava exasperada. Tinha acabado de se libertar de um controle do Sharingan, apenas para ser aprisionado novamente. Isso foi bullying demais. Era a mais poderosa das bestas com cauda, a poderosa Kyuubi.
Com um rugido indignado e furioso, o corpo da besta perdeu as forças e desabou pesadamente no chão, levantando uma nuvem de poeira. Yoru soltou um leve suspiro de alívio. O poder ocular de Uchiha Obito era realmente formidável. Despertar o Mangekyou logo após ter apenas 2 Tomoe. Após fundir seu corpo com células de Zetsu branco, Obito, com apenas 14 anos, saltou de um Chunin para um poderoso Kage. Combinada com suas misteriosas habilidades oculares, sua força era absurdamente alta. Só isso já demonstrava o talento extraordinário do Sharingan de Uchiha Obito. Caso contrário, ele não teria chamado a atenção de Uchiha Madara. Minato, é esta mesmo a sua escolha? Ao ver o Jinchuriki reserva inconsciente da divisão da raiz, a expressão de Minato tornou-se complexa. Ele não tinha certeza se sua escolha havia sido a correta. Afinal, a ideologia de Yoru era extremista demais. Sem poder suficiente, poderia facilmente levar ao desastre, assim como o plano anterior para destruir a nuvem oculta. Se o terceiro Hokage tivesse tido força suficiente para matar o terceiro Raikage, mesmo que o plano tivesse sido descoberto, que diferença faria? Independentemente de terem entrado em guerra abertamente, ou de terem transferido a culpa para outros, quem ousaria opor-se? O Jinchuriki da Kyuubi. Minato lançou um olhar profundo para Kyuubi, sua expressão indecifrável. O próprio Jinchuriki da Kyuubi foi o maior catalisador da inquietação. Durante o mandato do terceiro Hokage, o Jinchuriki não estava sob seu controle, o que sempre foi uma fonte de preocupação. Agora Minato não podia se dar ao luxo de cometer o mesmo erro. Yoru, nós, do clã Uchiha e Senju Tsunade, não temos nenhum Jinchuriki reserva. Nesse instante, a voz de Mikoto se fez ouvir. Ficou claro que mesmo que a Kyuubi fosse libertada, não seria algo que eles pudessem lidar facilmente. Afinal, além do próprio Hokage, quem mais teria preparado tais contingências? Se não houver candidato, alguém da divisão da raiz poderia servir temporariamente como recipiente lacrado. Essa foi a principal razão pela qual Minato trouxera um candidato a Jinchuriki reserva da raiz. Com um suspiro, ele balançou a cabeça. Embora não quisesse recorrer a isso, a vila não podia mais se dar ao luxo de ter instabilidade. Se o Jinchuriki da Kyuubi voltasse para as mãos do terceiro Hokage e sua facção, o conflito resultante. Mas ao ver um toque de tristeza nos olhos de Minato, Yoru fez uma pausa e pareceu se lembrar de algo. Um sorriso surgiu em seu rosto. Não, os Uchiha têm sim uma candidata adequada. Além disso, Minato, sua esposa ainda pode ser salva. Selando uma porção do chakra da Kyuubi, a constituição única do clã Uzumaki dela pode lhe dar uma chance de se recuperar. Ao ouvir que sua esposa ainda poderia ser salva, a expressão de Minato tornou-se emocionada. A constituição especial do clã Uzumaki, selando uma porção do chakra da Kyuubi, o sorriso de Yoru se alargou ao se lembrar de algo. Afinal, na linha do tempo original, Killer Bee não sobreviveu à extração de sua besta com cauda graças ao chakra de um tentáculo de polvo. Do lado de fora da barreira, inúmeros ninjas de Konoha observavam ansiosamente os eventos que aconteciam lá dentro. A nuvem de poeira está muito densa. Será que a Kyuubi já foi selada? Terceiro Hokage. Do lado de fora da barreira, Hiruzen Sarutobi ofegava pesadamente enquanto gritava ordens para os ninjas de Konoha ao redor, preparando-se para o pior enquanto rezava em silêncio. Minato, não me decepcione. O olhar determinado de Hiruzen revelava sua resolução. Ele já havia decidido assumir total responsabilidade pelo resultado e arrastar o clã Uchiha consigo por causa do incidente com a Kyuubi. Então, Minato ascenderia ao cargo de Hokage. A ideia de o clã Uchiha esconder secretamente um par de Mangekyou Sharingan encheu Hiruzen de medo e raiva. Os Uchiha eram perigosos demais. Principalmente após as informações repassadas pela Anbu sobre o ataque da Kyuubi esta noite. Será que foi orquestrado pelos próprios Uchiha, ou havia uma conspiração maior em jogo? Konoha jamais deve cair nas mãos do clã Uchiha. Hiruzen decidiu em seu coração que o clã Uchiha não deveria tomar o controle de Konoha. Hiruzen. Nesse momento, Danzou Shimura chegou com um grupo de agentes da raiz. A raiz já evacuou todos os civis de Konoha para os abrigos. Assim que chegou, Danzou começou imediatamente a relatar as ações da raiz, claramente com a intenção de ganhar reconhecimento. Suas palavras também deveriam ser ouvidas por outros. Nesse instante, Hiruzen e Danzou trocaram olhares. Os olhos de Hiruzen ardiam de raiva. Se a situação não fosse tão grave, ele teria repreendido Danzou ali mesmo. Após o surgimento da Kyuubi, a raiz esteve visivelmente ausente. Danzou estava mantendo suas forças em reserva. Danzou, por sua vez, baixou a cabeça, evitando o olhar de Hiruzen, mas por dentro estava transbordando de entusiasmo. Hiruzen, espere só. Finalmente chegou a minha vez de me tornar Hokage. Enquanto Hiruzen e Danzou trocavam olhares tensos, um grito alto de selando ecoou de dentro da barreira através da fumaça que subia. A técnica de selamento dos 8 trigramas. Dentro da barreira, em meio à poeira rodopiante, Yoru e Minato gritaram enquanto executavam a mesma técnica de selamento. O chakra massivo da Kyuubi rugia violentamente. Conforme o selamento progredia, a Kyuubi se libertou do controle do Mangekyou. Recuperando a lucidez, a besta rugiu de raiva e fúria. Maldito seja você, Ushira. Maldito seja você. A Kyuubi estava furiosa. Ela já havia sido dividida em duas por Uzumaki Mito, e agora eles ousavam dividi-la ainda mais. Isso foi um absurdo. Eles estavam maltratando uma raposa demais. No altar de selamento, um bebê de cabelos negros começou a chorar alto enquanto o enorme chakra da Kyuubi era selado em seu pequeno corpo. Entretanto, outra figura, a gravemente debilitada Uzumaki Naiko, começou a se estabilizar à medida que o influxo de chakra impedia que sua força vital se esvaísse. Selo. Ao ver a vida de sua esposa se estabilizar, Minato imediatamente formou outro selo, interrompendo o processo. Isso deixou Yoru com uma expressão confusa. Minato, respirando com dificuldade, amparou a esposa enquanto se virava para olhar para Yoru. Em tom firme disse:
Essa quantidade de chakra da Kyuubi é suficiente para sustentar a vida de Naiko. Além disso, possuir poder em excesso nem sempre é uma coisa boa. Após vivenciar a escuridão e as conspirações da vila, Minato passou por uma profunda transformação ao fazer uma escolha, ou melhor, ao tomar sua própria decisão. Naquele momento, Minato acreditava que se continuasse a usar o poder da Kyuubi, inevitavelmente se tornaria alvo de medo no futuro. Afinal, a história já havia provado isso inúmeras vezes. É preciso dizer que após tomar sua decisão, Minato assumiu seu papel imediatamente, sem a menor hesitação. Entendo. Embora eu queira dizer que você está pensando demais nisso, devo admitir que esta é uma escolha sábia, disse Yoru com admiração. Minato realmente fazia jus à sua reputação de shinobi perfeito. Não é à toa que o terceiro Hokage confiava tanto nele, porque ele era simplesmente perfeito demais. Assim que Minato decidiu se tornar Hokage, todas as suas decisões passaram a ser baseadas nos interesses da vila. Na história original, para garantir a estabilidade da vila e evitar distúrbios, ele permitiu de bom grado que o terceiro Hokage manipulasse tudo nos bastidores enquanto ele, silenciosamente e constantemente, cultivava seu poder. Tudo isso para evitar conflitos. Seja para consolidar seu poder ou para lidar com o clã Uchiha, ele sempre optava pela abordagem mais estável. Mesmo sem o objetivo de se tornar Hokage, Minato ainda priorizava a estabilidade da vila e evitava firmemente tocar no que não devia. Ele se recusou a despertar qualquer medo ou suspeita. Mas esta criança é. Ao ver a expressão confusa de Minato, Yoru sorriu e balançou a cabeça. Essa criança é diferente por natureza, assim como seu próprio filho. No entanto, algumas coisas terão que esperar para serem explicadas mais tarde. Maldito seja você, Uchiha! A Kyuubi rugiu em fúria involuntária enquanto seu chakra restante era selado dentro de Sasuke, de cabelos negros e em prantos. Selo. Com um grito estridente de Yoru, um padrão de selo dos 8 trigramas apareceu no abdômen de Sasuke, e o garoto gritou de dor. Selar uma besta com cauda não era nada simples, especialmente quando o hospedeiro, o Jinchuriki, era a escolha óbvia de Yoru para a reencarnação do chakra de Azura e Indra nesta vida. Foi por isso que ele ousou selar a Kyuubi em Sasuke. Assim que o processo de selamento terminou, Yoru enxugou o suor da testa. Respirando pesadamente, exibiu um sorriso entusiasmado. Finalmente está pronto. Agora que o Jinchuriki da Kyuubi pertencia ao clã Uchiha, a Kyuubi desapareceu. O selamento foi bem sucedido. Com a Kyuubi derrotada, os ninjas de Konoha do esquadrão de selamento gritaram de alívio e excitação, exaustos, mas extremamente felizes. Quando a poeira baixou, tudo o que restou foram vestígios da forma colossal da Kyuubi no chão, especialmente as marcas deixadas por suas garras. Minato, dissolva a barreira imediatamente. À medida que a barreira se dissolvia lentamente, figuras emergiram de dentro dela. Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura imediatamente deram ordens. Ambu, a raiz, fiquem em alerta máximo. Todos os outros mantenham suas posições. Num instante, as figuras vestidas de preto da Ambu e da raiz cercaram a área. No entanto, quando a fumaça se dissipou, os olhos de Hiruzen e Danzou se encheram de confusão e surpresa ao verem Uzumaki Naiko no altar de selamento. Terceiro Hokage-sama, o candidato da raiz para Jinchuriki da Kyuubi rejeitou o chakra com muita veemência. Mas Naiko ainda está viva, então decidi testar uma teoria. E como se vê, minha hipótese estava correta. Se o Jinchuriki sobreviver à extração de uma besta com cauda, selar a besta novamente não colocará sua vida em perigo. Apoiando sua esposa, Minato pediu desculpas e explicou a situação ao terceiro Hokage. Enquanto isso, os olhos de Danzou brilhavam de raiva ao observar tudo acontecer. Droga! O Jinchuriki da Kyuubi estava quase em minhas mãos. Embora tomado pelo ressentimento, Danzou reprimiu sua raiva, encarando Minato com intensa frustração. Minato, que bom ver que você está bem, disse Hiruzen, dando um passo à frente com genuína preocupação por Minato e pelo estado do Jinchuriki. Enquanto isso, os olhos de Yoru brilharam com um fulgor zombeteiro antes de ele se virar para a força policial e os ninjas Uchiha ao redor, dando ordens aos berros. Todos os membros da força policial, iniciem imediatamente as operações de resgate. Shinobi Uchiha, auxiliem nos esforços de resgate e restauração. A ameaça foi neutralizada. A presença imponente de Yoru, dando ordens como um Hokage, provocou reações diversas entre os ninjas de Konoha. Até mesmo a expressão do terceiro Hokage mostrou um traço de inquietação quando ele também gritou. Ambu, escoltem Minato de volta à vila imediatamente. Além disso, cancelem o alerta máximo de segurança da vila. No entanto, esse momento deixou muitos ninjas de Konoha desapontados. Em comparação, Uchiha Yoru parecia mais adequado para o papel de Hokage. A estratégia do terceiro Hokage de priorizar a persuasão e a manipulação muitas vezes funcionava maravilhosamente para conquistar lealdade. Mas em uma situação como essa, ela se mostrou insignificante em comparação. Yoru entendia alguém como Minato. Embora demonstrar preocupação pudesse comover seu coração, concentrar-se imediatamente na recuperação da vila lhe renderia respeito. Isso, aos olhos de Minato, era o que um Hokage deveria fazer. A raiz, depressa e... Danzou, não querendo ficar para trás, deu suas ordens frias. Naquele momento ele ainda sonhava em se tornar Hokage. Yoru, no entanto, zombou com desdém e ignorou Hiruzen e Danzou, conduzindo os ninjas Uchiha de volta à vila sem hesitar. Hiruzen Uchiha. Danzou estava prestes a agir, mas a expressão de Hiruzen escureceu e ele ergueu a mão para impedi-lo. Em vez disso, ordenou a estabilização imediata de Konoha. Hiruzen, as ações da Kyuubi têm ligações com o clã Uchiha. A voz relutante de Danzou ecoou, mas Hiruzen respondeu roucamente. Agora não é a hora. Enquanto Hiruzen corria em direção à vila sob a escolta de Ambu, seus olhos brilhavam com determinação. Muitos ninjas de Konoha voltaram correndo para a vila, mas estava claro para eles que durante
durante o caos daquela noite, Uchiha Yoru havia ofuscado o terceiro Hokage. Hiruzen estava plenamente ciente disso, mas não demonstrou nenhuma preocupação. O incidente desta noite envolvendo o Sharingan seria suficiente para derrubar o clã Uchiha. Danzou, a aldeia precisa ser estabilizada esta noite. A ordem severa de Hiruzen provocou um aceno de cabeça compreensivo de Danzou, que murmurou: entendido. Amanhã de manhã, a vila estará segura. Essa declaração carregava uma mensagem implícita. Pela manhã, a história de que a Kyuubi era controlada pelo Sharingan se espalharia entre os Jounin. Os Uchiha. Esse incidente não só os implicaria, como também poderia arrastar o Senju para as consequências. Hiruzen acreditava que poderia elevar Minato ao poder, sem saber que Danzou já planejava usar essa oportunidade para passar por cima dele, dos Uchiha e até mesmo de Minato a fim de reivindicar o cargo de Hokage. Capítulo 253. Isto ainda é a nossa aldeia? Sob a luz do luar, quando o alerta máximo em Konoha foi suspenso, uma a uma, as sombras emergiram dos fossos de refúgio. Elas encaravam sua aldeia com olhares vazios, sem vida. A vila inteira parecia ter sido devastada por um furacão. Por toda parte havia destruição, como se tivesse sido atingida por um desastre natural. Principalmente na direção dos portões de Konoha, inúmeros edifícios estavam inclinados e desmoronando. Minha casa. Minha avó ainda mora em casa. Um aldeão de Konoha não conseguiu conter as lágrimas e gritou alto. No instante seguinte, incontáveis lamentos ecoaram pelos céus de Konoha. Essa noite seria inesquecível para Konoha. A Kyuubi apareceu em Konoha. Embora Uchiha Yoru tenha conseguido expulsar a besta da vila a tempo, o poder catastrófico de uma besta com cauda ainda causou enormes baixas em Konoha. Desta vez, a diferença foi que a perda de vidas de ninjas foi significativamente menor. Em vez disso, o prejuízo foi principalmente econômico. A polícia já montou um abrigo temporário atrás da Pedra Hokage. O Hokage deu ordens. Todos os Chunin e Genin devem auxiliar no socorro às vítimas do desastre. Sob a luz brilhante da lua cheia, Konoha não tinha ânimo para admirar a beleza da noite. O clã Uchiha. Lord Yoru, como o clã está localizado no centro da vila, os danos não foram muito graves. As equipes de patrulha da polícia que estavam posicionadas do lado de fora naquele momento, perdas. Yoru sentou-se à cabeceira da mesa, enquanto os membros de elite do clã Uchiha lhe relatavam tudo, com expressões que variavam entre agitação e determinação. Essa noite fez com que toda Konoha percebesse a força aterradora de Uchiha Yoru. Ao mesmo tempo revelou a existência de outro Mangekyou Sharingan dentro do clã Uchiha. A polícia não deve demonstrar qualquer negligência. Com a emissão contínua de ordens da polícia, toda a Konoha começou a operar em plena capacidade. Mesmo na segunda metade da noite, as luzes da sede da polícia brilhavam tão intensamente quanto durante o dia. Lord Yoru. No escritório apareceu um menino com um bebê nos braços. Em seus olhos havia um leve traço de tristeza. Itachi, você chegou. O menino era ninguém menos que Uchiha Itachi, que segurava Sasuke nos braços. Naquela época, Itachi tinha apenas 5 anos de idade. Dentro do grande salão de reuniões, os membros de elite do clã Uchiha, com os olhos adornados pelo Sharingan de 3 Tomoe, olhavam para a criança com curiosidade e confusão. Também estavam presentes aliados de confiança como Ataki Kakashi, Aburami Shiei, Might Dui e Yui Shinku, todos ninjas de nível Jounin. Itachi, cuide bem do Sasuke. Uchiha Shizui deu um passo à frente, oferecendo palavras de conforto. Então, com uma expressão solene, voltou-se para Yoru e disse: Lord Yoru, a mãe de Sasuke faleceu ontem à noite devido a complicações após o parto. Fugaku-sama ainda não. Embora Itachi já tivesse se tornado discípulo de Yoru, devido à guerra em curso nos últimos 2 anos, houve pouco tempo para uma orientação adequada, deixando Shizui como seu mentor. No entanto, a ponta do livro vermelho que aparecia na bolsa ninja de Itachi mostrava que seu treinamento havia sido conduzido corretamente. Já que Itachi está aqui, vamos todos nos sentar. Esta noite não foi apenas um desastre causado pela Kyuubi, mas também uma calamidade para o clã Uchiha e para Konoha. Enquanto as figuras-chave se reuniam, uma barreira surgiu repentinamente ao redor da sala, fazendo com que todos os presentes arregalassem os olhos em choque. Uma barreira. Muitos ficaram surpresos. Até mesmo membros do clã Uchiha demonstraram sinais de confusão. Contra quem essa barreira deveria proteger? E sobre o que seria essa reunião? Choque, medo, excitação, as emoções estavam à flor da pele na sala. Mas à medida que as reações iniciais diminuíram, muitos começaram a perceber que, dada a influência atual de Yoru, tais medidas poderiam nem ser necessárias. Na cabeceira da mesa, Yoru percorreu o salão com o olhar, o rosto sombrio e contraído por uma expressão taciturna. Pessoal, depois de selar a Kyuubi, chegou outra notícia devastadora. Enquanto o rosto de Yoru escurecia, Uchiha Yashiro se levantou lentamente. Seu rosto demonstrava tristeza e raiva, e em seu ombro, um corvo gradualmente se tornou visível. A besta invocada de Fugaku-sama acaba de retornar com um relatório. Há alguns dias, em seu caminho de volta para a vila, Fugaku-sama foi emboscado. A multidão explodiu em choque. Uchiha Fugaku, apesar de não ter despertado o Mangekyou Sharingan, certamente não era fraco. Mas quando Yashiro retirou um globo ocular grotesco e ensanguentado do bico do corvo, as expressões de todos os presentes mudaram drasticamente. O Mangekyou. Não havia como negar. O Mangekyou Sharingan dentro do tubo de ensaio era real. No entanto, emanava uma sinistra tonalidade preto-arroxeada. Abaixo, o rosto de Aburami Shiei empalideceu instantaneamente. De acordo com as informações finais, Fugaku-sama foi emboscado por alguém de dentro de nossas fileiras e envenenado por insetos em nanoescala, o que levou à sua morte. Enquanto a voz de Yashiro ecoava pela sala, todos os olhares se voltaram para Aburami Shiei.
Seu rosto se contorceu em pânico enquanto ele tentava explicar. No entanto, antes que pudesse dizer muita coisa, a risada fria de Yoru o interrompeu. Insetos em nanoescala. Todos aqui sabem que apenas a Burami Shiei possui tal técnica. O inimigo quer semear a discórdia entre nós. Yoru descartou firmemente a possibilidade de envolvimento de Shiei e Shiei. Com a tez ainda pálida, assentiu em concordância. Não tenho motivos para prejudicar o Capitão Fugaku, e o clã Aburami sempre manteve relações amistosas com o clã Uchiha. Mas antes que ele pudesse continuar, Yoru revelou outra bomba. Além disso, foram encontrados vestígios de chakra do Mangekyou Sharingan controlando a Kyuubi esta noite. A sala explodiu em choque. Muitos começaram a ligar os pontos. Primeiro, Fugaku foi morto por insetos em nanoescala, e agora Kyuubi havia sido controlada por um Mangekyou Sharingan. Isto foi. Ao ver o caos, Yoru deu um sorriso frio. Ele havia decidido atacar primeiro. Se outros iriam acusar o Uchiha de controlar a Kyuubi, ele mesmo resolveria tudo primeiro. Ele não esperava que Fugaku despertasse o Mangekyou Sharingan em seus momentos finais. Pai. Lá embaixo, apenas os olhos de Itachi tremiam. Nessa idade, ele ainda era apenas uma criança. Perder a mãe e depois saber da morte do pai, tudo na mesma noite, foi um golpe muito duro. Como já disse antes, esta não é apenas uma calamidade causada pela Kyuubi. É um desastre para toda Konoha. Há um problema dentro da própria Konoha. A voz furiosa de Yoru ecoou pela sala, fazendo muitos empalidecerem. Uma densa sensação de pavor pairava no ar. Essa revelação chocante era algo sobre o qual eles sequer podiam falar? Conseguiriam sequer suportar ouvir? Os líderes senis e incompetentes, devido à sua inépcia, indulgência e ganância, provocaram o desastre de hoje. No campo de batalha, nossos filhos derramaram seu sangue para proteger a aldeia. Mas atrás de nós, dentro da aldeia que protegemos, um grupo de parasitas se agarra ao poder, explorando tudo avidamente. Nesse instante, Yoru bateu na mesa com raiva e voltou seu olhar penetrante para Burami Shiei. Acabamos de vencer a guerra. E mesmo assim, algumas pessoas não conseguiram esperar antes de perseguir os heróis de Konoha. A morte do Capitão Fugaku foi resultado de uma traição interna. E agora, eles querem semear o ódio entre os clãs Uchiha e Aburami. Além disso, o caos da Kyuubi desta noite. Essas pessoas se sentem ameaçadas por nós, pelo fato de colocarmos seus interesses em risco. Elas perderam o rumo. Enquanto a voz de Yoru ecoava pela sala, os rostos dos ninjas abaixo se tornaram cada vez mais sombrios. O que diabos estava acontecendo? Então Yoru apresentou outra prova, chocando a todos profundamente. Durante o desastre da Kyuubi desta noite, embora o indivíduo misterioso que controlava a besta tenha escapado, ele deixou para trás. Yoru revelou uma mão pálida e decepada, causando exclamações de espanto por toda a sala. Diante dos olhos atônitos de todos, ele deixou cair um líquido branco no chão de madeira. No instante seguinte, o líquido penetrou na madeira e vinhas começaram a brotar visivelmente. Liberação de madeira. Sharingan. Insetos em nanoescala. Meu Deus! Naquele instante, o rosto de todos mostrou choque, seguido por um medo profundo e uma fúria escondida em seus corações. O que é isso? Alguém na vila está pesquisando seu Kekkei Genkai. Isto é proibido. Dentro da sala de reuniões, Yoru agiu primeiro, expondo diretamente essas questões. Ao mesmo tempo, uma reunião também estava acontecendo no escritório do Hokage. Hiruzen, a Kyuubi foi manipulada pelo Sharingan. Não podemos tolerar os Uchiha por mais tempo. A Kyuubi desta noite e até mesmo a Três Caudas de antes. Suspeito que tudo isso faça parte da conspiração do clã Uchiha. Dentro do escritório do Hokage, os anciãos estavam reunidos mais uma vez, especialmente Mitokado Mura e o Tatani Koharu, que acabavam de voltar correndo, ainda ofegantes e falando furiosamente. Shimura Danzou também exibiu uma expressão determinada. Hiruzen, o Uchiha está escondendo um par de Mangekyou Sharingan. Não podemos permitir que o Uchiha se desenvolva ainda mais. Até mesmo Sarutobi Hiruzen, apesar de sua hesitação, não demonstrou dúvidas desta vez. Seu rosto escureceu enquanto ele assentia e dizia: a reconstrução após o ataque da Kyuubi deve ser acelerada. Embora as baixas não tenham sido extensas desta vez, os prejuízos econômicos foram imensos. Além disso, reconvoquem Jiraiya e Tsunade imediatamente e ordenem que Orochimaru continue a guardar a linha de frente. Envie as informações desta noite para Tsunade, e também para o Daimyo do País do Fogo. O Sharingan visto nos olhos da Kyuubi significa que o clã Uchiha deve ser monitorado de perto. Hiruzen emitiu uma diretiva após a outra sem hesitar. Ishimura Danzou, que trabalhará perfeitamente ao seu lado durante décadas, soltou um sorriso gélido e assentiu em concordância. Fique tranquilo, Hiruzen. A raiz não irá decepcioná-lo. No passado, os clãs Uchiha e Senju uniram forças e eram imparáveis. Mas depois desta noite, os Uchiha ficarão isolados. Até mesmo o clã Senju se verá arrastado para essa confusão. Eles aproveitaram a oportunidade e exploraram sua vantagem implacavelmente. As batalhas políticas sempre se resumem a uma questão de vida ou morte. Enquanto as ordens eram emitidas do prédio do Hokage, Konoha, ao mesmo tempo em que se dedicava ao socorro às vítimas do desastre, também começou a haver rumores se espalhando silenciosamente entre as fileiras dos Jounin. Ao mesmo tempo, membros da raiz, da Anbu e vários Jounin receberam ordens secretas para monitorar discretamente o clã Uchiha. Da mesma forma, Jounin, que havia deixado a polícia, também notou essa mudança. Ambos os lados começaram a se proteger um do outro. Dentro do escritório do Hokage, o Hokage-sama, Uchiha Yoru e Uchiha Mikoto, os dois usuários do Mangekyou Sharingan, estão ambos na corte do Daimyo. Eles não tinham nem tempo nem motivo para manipular a Kyuubi.
Além disso, é muito provável que o Mangekyou Sharingan de Uchiha Mikoto só tenha despertado durante o ataque da Kyuubi à vila. Ao ouvir os rumores que se espalhavam lá fora, Minato correu para o escritório e falou em defesa do clã Uchiha, embora houvesse um profundo conflito em seu olhar. Embora fosse discípulo de Jiraiya, Minato também recebeu grande orientação do terceiro Hokage. Pode-se até dizer que Hiruzen também foi seu professor. No entanto, Enquanto Minato tentava explicar, Sarutobi Hiruzen revelou uma expressão cansada, fitando-o profundamente antes de dizer com a voz rouca: "Você viu o poder do Mangekyou. Técnicas de selamento só conseguem suprimir bestas com cauda, mas o Mangekyou pode controlar diretamente a Kyuubi. O clã Uchiha é uma ameaça." Ao ouvir as palavras do terceiro Hokage, o coração de Minato afundou ainda mais. Tudo que ele ouviu foi a retórica de como os Uchiha eram uma ameaça. Abaixando a cabeça, Minato sentiu-se dividido. Se estivesse na posição de Hiruzen, conseguiria realmente ignorar a influência do Mangekyou Sharingan do clã Uchiha? Não, ele não podia. Porque o poder do Mangekyou e sua capacidade de controlar bestas com caudas sempre representaram uma ameaça à autoridade e influência do Hokage. Mas Minato também percebeu uma coisa: se ele tivesse a força do primeiro Hokage, teria algo a temer. Então, no fim das contas, ainda é uma diferença de poder. Com um sorriso amargo, Minato compreendeu a questão central. A menos que conseguisse dominar Konoha com força absoluta, nada mudaria. Como Minato permaneceu em silêncio, Hiruzen olhou para ele com um toque de melancolia e balançou a cabeça, dizendo: "Minato, você pode estar certo, mas esta também é uma oportunidade. Após a cerimônia em memória daqueles que morreram no ataque da Kyuubi amanhã, convocarei uma reunião de Jounin. Durante esta reunião, assumirei total responsabilidade e renunciarei ao cargo de terceiro Hokage. Ao mesmo tempo, escolheremos o quarto Hokage." Ficou claro que aquela era a melhor oportunidade. Com as suspeitas recaindo sobre os clãs Uchiha e Senju, o momento era perfeito para Minato ascender ao cargo de Hokage. "Minato, como está Naiko?" Após compartilhar seus planos para a vila, Hiruzen demonstrou um raro momento de preocupação, levantando a cabeça para perguntar sobre a esposa de Minato. Em circunstâncias normais, Minato teria sido profundamente grato a esse ancião que tanto se esforçara para abrir caminho para ele. Mas depois de testemunhar tanta escuridão, tudo o que ele sentia agora era frio. Diante da preocupação do terceiro Hokage, a expressão de Minato endureceu. Ele baixou a cabeça e respondeu com a voz rouca: "Embora Kyuubi tenha sido selada no passado, Naiko, mesmo com seu físico Uzumaki, ainda é muito frágil e precisa se recuperar. Naruto, por ter nascido prematuramente, também é muito frágil." Ao ouvir que o Jinchuriki da Kyuubi estava salvo, Hiruzen assentiu aliviado, com a expressão suavizando-se. "Minato, volte e cuide bem da Naiko. Depois que eu me aposentar, irei orientá-lo aos poucos sobre como se tornar um Hokage qualificado. Acredito na sua capacidade, Minato. Você não decepcionará a vila." "Sim, Lorde Terceiro." Dessa vez, Hiruzen não percebeu a sutil distância no tom de voz de Minato ao se dirigir a ele. Assim que uma nuvem de fumaça de um clone das sombras se dissipou, Hiruzen franziu levemente a testa, mas logo em seguida balançou a cabeça em sinal de impotência, claramente descontente com Minato por usar um clone das sombras em uma questão tão importante. Enquanto isso, de volta à casa de Minato, assim que o clone das sombras desapareceu, Minato congelou, chamando a atenção de Naiko, que acabará de acordar, ainda fraca. "Minato, o que aconteceu?" Olhando para sua esposa, Minato sorriu pela primeira vez, priorizando sua família. Ele balançou a cabeça e disse: "Nada, Naiko. Descanse bem. A aldeia está bem." No entanto, quando ele se virou e olhou na direção do prédio do Hokage, sua expressão tornou-se complexa. "Talvez eu não seja adequado para esta posição." Pela primeira vez, Minato duvidou de si mesmo. Ele percebeu que sem a força necessária para dominar Konoha, poderia acabar trilhando o mesmo caminho de Hiruzen, desconfiando e temendo seu povo. Mesmo no fim, Hiruzen não se esqueceu de guiá-lo lentamente, falando em se afastar enquanto continuava a manipular tudo nos bastidores. Será que é tão difícil abrir mão do poder do Hokage? Em meio às suas emoções conflitantes, após colocar Naiko para dormir, um brilho intenso reluziu nos olhos de Minato. Deixando para trás um clone das sombras, ele vestiu um disfarce da Anbu e dirigiu-se à base da raiz. Este foi o momento em que a raiz estava mais vulnerável. Talvez, dentro de sua base, ele pudesse descobrir algumas verdades. Capítulo 254. A Raiz. Após a turbulência em Konoha, as forças de elite da divisão da Raiz foram totalmente mobilizadas, deixando a base, já escura e secreta, ainda mais desolada. Lord Danzou, apenas uma pessoa, retornou dos 2 esquadrões enviados. O alvo, o Uchiha Fugaku, demonstrou uma força imensa. Ele até despertou o Mangekyou Sharingan. Dentro da câmara secreta, o rosto de Shimura Danzou inicialmente se encheu de raiva e tristeza ao saber das pesadas perdas sofridas por suas forças de elite da Raiz. Contudo, no instante em que seus olhos pousaram sobre um único Mangekyou Sharingan em posse deles, sua expressão se tornou gananciosa. Mangekyou. Os Uchiha são perigosos demais. Em pouco mais de uma década, 3 pares de Mangekyou apareceram. Felizmente, desta vez, a Raiz agiu rápido. Qual é o valor dessa perda em comparação com a aquisição de um Mangekyou Sharingan? A raiva de Danzou dissipou-se, dando lugar à excitação e à ganância. "Por que você não trouxe o outro de volta?" Lord Danzou, o Uchiha Fugaku invocou um corvo em um ato de puro desespero para destruir seu olho. Se não fosse pelo líder do esquadrão arriscando a própria vida, não teríamos conseguido nem mesmo um. Contudo, o outro olho já foi contaminado com o vírus em nanoescala coletado. Ao saber que o segundo Mangekyou havia sido destruído, Shimura Danzou demonstrou um leve arrependimento. Mas foi até melhor que tenha sido destruído. Mangekyou. Dentro da câmara secreta, Danzou encarava o olho grotesco flutuando em um tubo de vidro. Seu olho exposto ardia de ganância.
Sob a mão enfaixada, ele começou lentamente a desembrulhar o pano que escondia o outro olho. Conforme a pálpebra marcada por cicatrizes se abria lentamente, um Sharingan com 3 Tomoe foi revelado. A voz rouca de Danzou quebrou o silêncio. Chegou a hora de substituir meu olho por um mais forte. Com isso, o Mangekyou do clã Uchiha não será mais uma ameaça. A risada rouca de Danzou estava repleta de ganância e excitação. Era como se o próprio destino estivesse a seu favor. O recente incidente com a Kyuubi não só envolveu o clã Uchiha, como também arrastou Minato Namikaze para o caos. E agora ele havia obtido o Mangekyou Sharingan. Quem em Konoha poderia desafiá-lo agora? Avisem imediatamente o ninja médico. Preparem-se para o transplante de córnea. Sim, senhor. Danzou mal conseguia conter sua ânsia de substituir seu olho pelo Mangekyou mais poderoso. Afinal, ele estava prestes a executar seu plano. Enquanto isso, aproveitando-se da vulnerabilidade momentânea da base da raiz, uma figura disfarçada e mascarada aproveitou a oportunidade para se infiltrar. Movendo-se com destreza, a figura percorreu a base secreta com facilidade. Das missões ordenadas pelo terceiro Hokage, já me infiltrei neste lugar algumas vezes em segredo. Os pontos fracos da barreira e a disposição dos elementos continuam os mesmos. Escondido atrás de um pilar, Minato Namikaze, o infiltrado mascarado, observava cuidadosamente os arredores. Ele jamais permitiria que a raiz crescesse sem controle e representasse uma ameaça. Se ele permitiu que se desenvolvessem até esse ponto, foi porque tudo estava sob seu olhar atento. Se ele realmente não soubesse nada sobre a raiz, então não seria apto para ocupar o cargo de Hokage. A raiz, sendo uma subdivisão da Anbu, tinha muitos de seus membros originários da própria Anbu. Não só havia espiões infiltrados pelo terceiro Hokage, como Sarutobi e Hiruzen também enviava ocasionalmente pessoas para se infiltrar e investigar as operações da raiz. Com vigilância ostensiva, infiltração secreta e espiões infiltrados, a raiz de Danzou não poderia operar sem o conhecimento do terceiro Hokage. O que é isto? Os olhos aguçados de Minato perceberam uma luz fraca tremeluzindo dentro de uma câmara selada. 2 agentes da raiz colocaram solenemente uma etiqueta de selo na porta antes de saírem. Escondido nas sombras, Minato observava tudo. Suas sobrancelhas se franziram ao pressentir algo alarmante. Com selos de segurança deste nível, e um leve cheiro de sangue no ar, eles devem ter acabado de voltar de uma missão. Assim que os agentes da raiz saíram, a figura de Minato surgiu diante da entrada da câmara selada. Com precisão prática, ele realizou uma série de selos de mão para remover a etiqueta de vedação sem alertar ninguém, como se estivesse entrando em sua própria casa. Estes são os relatórios de inteligência da Terceira Grande Guerra Ninja, e informações sobre o clã Uchiha. Dentro da câmara, a expressão de Minato tornou-se grave enquanto ele examinava pergaminho após pergaminho com informações cruciais. Em particular os relatórios detalhados sobre o clã Uchiha. Cada pergaminho continha informações sobre membros do clã Uchiha, todos eles Jounin de alta patente. A raiz estava se preparando para algo. A guerra acabou de terminar e a aldeia já está conspirando contra seu próprio povo. Será que uma organização assim merece sequer existir? Encarando os pergaminhos de inteligência densamente compactados, Minato ficou em silêncio. Ele compreendia a necessidade da existência da raiz, pois muitos assuntos não podiam ser resolvidos à luz do dia. Mas atacar camaradas dentro da aldeia era cruzar uma linha. Esta é uma pesquisa sobre as toxinas em nanoescala do clã Aburame, e o Sharingan, e até mesmo o Senju. A julgar pela ordem dos pergaminhos, Minato percebeu que essas eram as principais prioridades da raiz no momento. Caso contrário, informações tão confidenciais não estariam armazenadas ali. São essas ações que realmente desestabilizarão a aldeia. Enquanto vasculhava cuidadosamente a câmara escura, Minato de repente sentiu um leve cheiro metálico de sangue. Suas pupilas se contraíram em resposta. Avançando silenciosamente, ele passou por uma estante repleta de pergaminhos. O que viu em seguida fez com que ele prendesse a respiração. 5 corpos jaziam sobre mesas de metal frias. Cada um dos corpos apresentava partes faltando, e a pele roxo escura indicava envenenamento. Essas lesões, toxinas em nanoescala do clã Aburame. Os lacres nos corpos devem servir para preservá-los e extrair mais informações? Assim que Minato suspirou aliviado por os cadáveres estarem sendo usados para pesquisa, a luz mudou de direção e iluminou seus rostos. Suas pupilas se contraíram e sua expressão mudou drasticamente. Uchiha Fugaku. O espanto e o choque de Minato eram evidentes enquanto ele contemplava a cena à sua frente. Conforme a luz mudava, ele reconheceu os outros rostos. Cada um dos 5 cadáveres apresentava uma cavidade escura e oca onde antes ficavam os olhos. A visão era ao mesmo tempo horripilante e grotesca. Minato, que já havia enfrentado inúmeros inimigos em batalha, sentiu medo pela primeira vez. Os pelos da nuca se eriçaram e um suor frio brotou em sua testa. A raiz. O que exatamente eles estão tentando fazer? Terceiro Lorde. Na penumbra, o rosto de Minato estava iluminado por uma mistura de choque e fúria, seus olhos azuis flamejando de raiva. Ele estava bem ciente da natureza da raiz. Sem a aprovação tácita do terceiro Hokage, a raiz não ousaria se envolver em atividades tão sinistras e de grande escala. O que o enfureceu foi o fato de que isso não visava a estabilidade da vila. Em vez disso, mergulharia Konoha em conflitos e causas ainda maiores. As ações do terceiro Hokage e da raiz apenas semearam as sementes de um desastre ainda maior.
Silenciosamente Minato moveu-se pela base escura, passando por várias câmaras secretas. Finalmente parou e lançou um último olhar para aquele lugar pecaminoso antes de desaparecer sem deixar rastro. Utilizando a técnica do deus voador do trovão, ele não deixou vestígios de sua infiltração. Nem mesmo a base da raiz conseguiu detectar sua presença, pois suas marcas de deus voador do trovão ainda estavam lá. O dia seguinte em Konoha foi marcado pela tristeza da recuperação após o desastre. Ao mesmo tempo começou a circular um boato. Dizia-se que a Kyuubi estava sob o controle do Sharingan, o que teria causado o desastre. Essa informação aparentemente banal causou uma grande repercussão na vila. O clã Uchiha, encarregado de manter a ordem na vila, foi o que mais sofreu com isso. Suspeita, medo, isolamento. Os diversos olhares dirigidos a eles encheram o Uchiha de raiva e frustração. Sob o céu sombrio e chuvoso, parecia que a própria Konoha estava de luto. Inúmeros ninjas vestidos de preto dirigiram-se à pedra memorial para homenagear os heróis que morreram na guerra, bem como aqueles que pereceram defendendo a vila na noite anterior. Inúmeros ninjas de Konoha expressaram tristeza ao verem o cemitério memorial de pedras ganhar lápides em excesso após a Terceira Grande Guerra Ninja. Vocês deram suas vidas para proteger toda a vila, para proteger o futuro de Konoha. A voz rouca e grave do terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, ecoou acima, enquanto inúmeros ninjas curvavam suas cabeças em silêncio, ouvindo o lamento pelos caídos. A guerra trouxe grandes perdas para Konoha, mas devemos encarar o futuro. Na reunião dos Jounin de amanhã, indicarei um novo Hokage e anunciarei minha aposentadoria. Diante da pedra memorial, o terceiro Hokage, acompanhado pelos principais oficiais de Konoha, pelos clãs mais importantes e pelos Jounin, prestou profunda homenagem. Ao final, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, anunciou solenemente sua decisão de renunciar ao cargo e nomear um sucessor. À medida que a multidão de enlutados se afastava gradualmente da pedra memorial, toda a vila de Konoha mergulhou numa atmosfera sombria e triste, dando início ao árduo trabalho de reconstrução. Sob uma garoa fina e melancólica em frente a uma lápide, um menino de 5 anos com um bebê nos ombros permanecia de cabeça baixa, tomado pela tristeza. O bebê em seus braços ainda dormia, aparentemente alheio às mudanças drásticas que haviam ocorrido em sua vida. Itachi, Sasuke ainda precisa de você. A vila precisa do clã Uchiha. Você não pode se deixar afundar na tristeza agora. Ao ouvir aquela voz familiar, Uchiha Itachi, que já estivera no campo de batalha, respirou fundo, reprimindo sua tristeza. Lentamente ergueu a cabeça e olhou para o professor parado à sua frente. Yoru-sensei, os rumores na vila. Se não forem resolvidos adequadamente, o que acontecerá com Sasuke? Mesmo tão jovem, Uchiha Itachi já havia refletido profundamente sobre muitas coisas, comprovando sua genialidade. Naquele dia, enquanto se escondia com Sasuke no abrigo, Yoru apareceu usando a técnica do deus voador do trovão, levando Sasuke embora sob a cobertura de um poderoso genjutsu, sem que as pessoas inutadas ao redor percebessem. Desde sua criação, passando pela noite em que Sasuke chorou ao retornar, pelas estranhas marcas em seu abdômen e pela falta de segredo de Yoru, Itachi sabia o quão importante Sasuke era para a vila agora. Itachi, Sasuke se tornar um Jinchuriki é a melhor proteção para ele, assim como para o clã Uchiha e para a vila. Yoru lançou um olhar profundo para Itachi antes de balançar a cabeça negativamente. Não precisa se preocupar muito. Embora a identidade de Sasuke seja especial, somos Uchiha. Providenciarei alguém para cuidar dele diariamente. Ao mesmo tempo, Shizui, Kakashi e um shinobi Senju se juntarão a vocês como guardiões de Sasuke. Ao ouvir que Sasuke continuaria sob seus cuidados, Itachi, de 5 anos, não conseguiu conter a gratidão. Obrigado, Yoru-sensei. Itachi, volte agora. Até que Sasuke fique forte, ele precisará da sua proteção. Ao mesmo tempo, eu também tomarei Sasuke como meu discípulo. Acariciando delicadamente os cabelos de Itachi, Yoru sorriu satisfeito. Essa criança um dia se tornaria o protetor do clã Uchiha. Entendo, Yoru-sensei. No entanto, quando Itachi ergueu a cabeça, os olhos de Yoru brilharam com um toque de surpresa antes de ele suspirar em espanto. Itachi, você é realmente um gênio. Mas por enquanto não revele esses olhos a ninguém. Para aprender a usar o Sharingan, você pode consultar Shizui. Ao levantar a cabeça, Itachi revelou em suas pupilas um Sharingan com um único Tomoe. Até mesmo Yoru ficou maravilhado com a genialidade de Itachi, despertar o Sharingan em uma idade tão jovem. Ao ver Itachi retornar com Sasuke, Yoru balançou levemente a cabeça. Yoru, o terceiro Hokage, visitou o clã Hyuga. Parece que a família principal já tomou sua decisão. Um guarda-chuva preto foi erguido. Ao lado dele, Mikoto tinha uma expressão solene. Uchiha Yoru, no entanto, permaneceu calmo e acenou levemente com a cabeça. E quanto aos outros ninjas? Alguns outros ninjas também estão mostrando sinais de movimentação. No entanto, diante dos rumores sobre a Kyuubi, sem provas suficientes, é provável que não nos apoiem. A voz de Mikoto era grave, sugerindo que embora alguns ninjas que antes se inclinavam para o clã Uchiha pudessem não se voltar contra eles, provavelmente permaneceriam neutros sob o peso da suspeita da Kyuubi. Afinal, o incidente com a Kyuubi foi uma acusação grave. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência suspeitaria que o clã Uchiha não tinha nem a oportunidade nem o motivo para orquestrar tal evento. Contudo, sob a disseminação implacável de rumores, semelhante ao que acontecerá com a presa branca, a opinião pública se tornará uma faca de 2 gumes. Ignore-os. Os inocentes provarão sua inocência. A resposta calma de Yoru foi seguida por uma caminhada dos dois sob a chuva em direção ao quartel-general da polícia de Konoha. Pode não ter havido provas antes, mas algumas pessoas convenientemente as colocaram em si mesmas. Nosso Sharingan Uchiha não é tão fácil de ser roubado. Divulguem.
Amanhã a polícia se reunirá para participar da reunião de Jounin. Mikoto assentiu solenemente, com uma expressão de determinação no rosto. Nós vamos vencer. Percebendo um traço de preocupação no olhar de Mikoto, Yoru deu uma risadinha discreta, com um sorriso zombeteiro nos lábios. O que temos a perder? A situação estava ficando cada vez mais divertida. Mesmo antes de ele fazer qualquer movimento, os outros já estavam se destruindo. Yoru não conseguia conter a ansiedade pela reunião dos Jounin no dia seguinte. Tsunade, Kushina e o clã Senju devem retornar amanhã. Parece que nosso querido terceiro Hokage está ansioso para deixar o cargo. Olhando para o céu sombrio, Yoru lançou um olhar para o distante prédio do Hokage, sorrindo levemente. As nuvens escuras sobre Konoha se dissiparão, dando lugar a um novo céu. Edifício Hokage. Hiruzen, desta vez devemos agir com decisão. Não podemos dar aos Uchiha nenhuma chance de ressurgir. De fato, com a suspeita de controlarem a Kyuubi, os Uchiha são extremamente perigosos. No escritório do Hokage, Omura Mitokado e Koharu Tatani, as duas conselheiras mais velhas, exibiam sorrisos frios, como se já estivessem comemorando sua vitória prematuramente. Até mesmo Danzou Shimura, que estava por perto, exalava uma confiança tranquila. Ele tocou suavemente o olho que ainda doía e então retirou um pergaminho de seu manto. Hiruzen, deixe os Uchiha comigo. Esta é a oportunidade perfeita para empurrá-los para os arredores da vila, sob estrita vigilância. Enquanto Danzou explicava seu plano contra o clã Uchiha, Omura e Koharu assentiram em concordância. Sentado em seu escritório, Sarutobi Hiruzen olhava pela janela para a Pedra Hokage, com uma expressão distante e incerta. Depois de amanhã, será que a era dele realmente chegará ao fim? Acostumado a olhar para a Pedra Hokage todos os dias, ele não pôde deixar de sentir uma certa relutância. Hiruzen. Saindo de seus devaneios, Hiruzen se virou para seus três antigos camaradas, com uma expressão grave enquanto assentia. Preparem-se para o pior na reunião de Jounin de amanhã. Não se preocupe, Hiruzen. A maioria da elite da vila já retornou. Exatamente. Os Uchiha perderam a confiança do povo. Confiantes na vitória, Omura e Koharu pareciam certas do resultado. Enquanto isso, Danzou sorriu friamente, assentindo com a cabeça e atiçando ainda mais a fogueira. Hiruzen, Uchiha Fugaku foi eliminado. Alguns até suspeitam que seja uma purga interna promovida pelo clã Uchiha para silenciar vozes dissidentes. Danzou, sempre oportunista, não perdeu a chance de atiçar ainda mais a discórdia. Hiruzen respirou fundo, e seu aceno de cabeça sinalizou aprovação ao plano de Danzou. Os anos de cooperação entre os dois deixaram suas intenções claras sem palavras. A eliminação de Fugaku fora perfeitamente cronometrada e Danzou sentiu um alívio. Afinal, Hiruzen não sabia que o Sharingan que havia obtido era um Mangekyou. Danzou sorriu por dentro, confiante de que havia superado Hiruzen em manobras. Enquanto o Hokage achava que estava jogando em um nível superior, Danzou acreditava estar vários passos à frente. Essa confiança levou o olhar de Danzou para a Pedra Hokage lá fora, uma ambição ardente queimando em seu olho restante. Hiruzen, desta vez, eu vou vencer. Capítulo 255. A notícia do ataque da Kyuubi se espalhou por todo o mundo ninja, e o poder avassalador de Uchiha Yoru ao suprimir a besta de cauda com seu Mangekyou Sharingan deixou o mundo ninja em choque. Enquanto Konoha ainda estava imersa na admiração pela força de Uchiha Yoru naquela noite, no dia seguinte, a vila foi tomada por uma onda de tristeza. À medida que os rumores começaram a se espalhar, a opinião pública se inflamou. Corria o boato por toda a vila de que a Kyuubi havia sido controlada pelo Sharingan e que essa não era a primeira vez. Incidentes semelhantes já haviam ocorrido com a Três Caudas no passado. Esses rumores, embora infundados, gradualmente saíram do controle no silêncio de inúmeros ninjas. Os aldeões e os ninjas de Konoha começaram a nutrir suspeitas e medo em relação ao clã Uchiha, e até mesmo o clã Senju foi injustamente arrastado para a turbulência. Os ninjas Uchiha na força policial sentiam essa animosidade de forma mais aguda, evidente nos olhares estranhos e cautelosos dirigidos a eles. No terceiro dia, sob um céu sombrio, figuras negras cruzavam os telhados em disparada, todas em direção ao escritório do Hokage. Reunião do Conselho Jounin. Essa era uma reunião convocada apenas durante incidentes graves ou para decisões críticas. Participavam exclusivamente ninjas de nível Jounin. À medida que os Jounin se reuniam gradualmente no escritório do Hokage, muitos começaram a pressentir que algo incomum estava acontecendo. Seus rostos tornaram-se cada vez mais solenes. O caos causado pela Kyuubi, combinado com o anúncio do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, de que ele renunciaria ao cargo e um novo Hokage seria escolhido, provocou ondas de tensão na multidão. O Sr. Jiraiya está aqui. Quando a figura de um homem alto e musculoso, com longos cabelos brancos e uma bandana com kanji para óleo, apareceu, muitos Jounin sentiram um arrepio de desconforto. Mas desta vez, ao contrário de seu comportamento despreocupado habitual, Jiraiya entrou na sala com uma expressão séria, empurrando a porta da sala de reuniões sob os olhares reverentes dos ninjas ali presentes. Sr. Jiraiya. Saudações, Lorde Jiraiya. Respondendo a saudações respeitosas com um aceno solene, a visão periférica aguçada de Jiraiya captou as inúmeras figuras que espreitavam nas sombras do escritório do Hokage. O prédio inteiro estava repleto das forças de elite da Anbu e da Raiz. Droga! Com tantos Anbu e agentes da Raiz, eles não têm medo de provocar o clã Uchiha? Chocado e inquieto, Jiraiya entrou na sala. Dentro da sala de reuniões do Hokage, 4 cadeiras estavam dispostas na frente, ocupadas pelo terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, juntamente com Omura Mitokado, Koharu Tatani e Danzou Shimura. A enorme sala estava repleta de Jounin da aldeia. Líderes de clãs e Jounin de elite estavam na frente, seguidos pelos Jounin comuns e, finalmente, o grupo mais numeroso, os Jounin especiais.
Jiraiya, você finalmente chegou. Ao ver Jiraiya chegar a tempo, o rosto envelhecido do terceiro Hokage mostrou um traço de alívio. Com a presença de Jiraiya, eles se sentiram um pouco mais seguros. Velho, o senhor perdeu o juízo? Jiraiya caminhou até a frente e sentou-se com uma fachada calma, mas seus lábios se moveram sutilmente, murmurando palavras em silenciosa repreensão. Os Jounin ao redor permaneceram em silêncio, com os olhares desviados, sabiam que não podiam interferir naquilo. Quando o membro da Anbu entregou a Jiraiya um pergaminho de informações, ele o abriu. Suas pupilas se contraíram imediatamente ao ler o conteúdo. Olhando para cima, ele viu a expressão cansada no rosto do terceiro Hokage. Hiruzen assentiu, impotente, e murmurou: Jiraiya, pelo bem da vila, devemos usar a justiça para subjugar o clã Uchiha desta vez. Nesse instante, uma comoção irrompeu do lado de fora da sala de reuniões. As portas se abriram de repente, e os Jounin reunidos saudaram respeitosamente o recém-chegado. Lady Tsunade. Lady Tsunade, você está aqui. Lady Tsunade. Tsunade entrou na sala, retornando às pressas da propriedade do Daime do Fogo. Vestida com uma armadura vermelha brilhante, sua aura imponente lembrava muito a de Madara Uchiha, inspirando respeito sem precisar dizer uma palavra. Quando Tsunade entrou, os olhares dos anciãos de Konoha, Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado, Koharu Tatani e Danzou Shimura se estreitaram. Enquanto isso, inúmeros Jounin a observavam com expressões de respeito e gratidão. Durante a Terceira Guerra Ninja, o ninjutsu médico de Tsunade salvou inúmeras vidas, o que lhe rendeu imensa reverência não apenas entre os clãs proeminentes, mas também entre os ninjas comuns. A presença de Tsunade era tão imponente que até mesmo o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, sentiu um leve receio. Hiruzen forçou um sorriso cansado e insincero antes de se dirigir a ela. Tsunade, você voltou. Momento perfeito, dê uma olhada neste relatório de inteligência. Quando Tsunade deu um passo à frente, um agente da Anbu entregou-lhe um pergaminho. Ao contrário de Jiraiya, que reagiu com choque ao ler o pergaminho, Tsunade apenas deu uma olhada casual antes de soltar uma risada desdenhosa. Mais uma desculpa para eliminar a dissidência. Seu comentário desdenhoso fez com que toda a sala de reuniões ficasse em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Tsunade, a princesa de Konoha. Tsunade. Ao ver tudo aquilo acontecer, Jiraiya só pôde balançar a cabeça em sinal de resignação. O temperamento de Tsunade havia se tornado ainda mais descarado do que antes. Os anciãos de Konoha, em especial Omura Mitokado e Koharu Tatani, franziram a testa em sinal de desagrado. Hiruzen Sarutobi, já acostumado com a rebeldia de Tsunade, só conseguiu exibir uma expressão amarga, enquanto Danzou Shimura sorria friamente. Pode bancar o durão agora, pensou Danzou, mas quando os Uchiha te arrastarem junto, a vila inteira será minha. Tsunade, no entanto, percebeu as emoções dos oficiais de alta patente. Seu olhar estava repleto apenas de desprezo e repulsa. Shizune Kurenai, tragam-me uma cadeira. Na sala de reuniões do Hokage, apenas as 4 cadeiras da frente estavam disponíveis, um claro símbolo de status. No entanto, o tom autoritário de Tsunade deixou Shizune e Kurenai momentaneamente sem jeito antes que elas, a contragosto, buscassem uma cadeira na sala ao lado. Ao presenciarem isso, alguns membros do clã Sarutobi e apoiadores fervorosos do terceiro Hokage abriram a boca como se fossem protestar, mas acabaram permanecendo em silêncio. Até mesmo Jiraiya optou por ignorar a cena, não lhes deixando outra escolha a não ser engolir suas queixas. Esse nível de audácia era algo que somente Tsunade, em toda Konoha, poderia demonstrar. Como neta do primeiro e do segundo Hokage, e sendo a ninja médica mais habilidosa, todos os presentes já haviam se beneficiado de sua cura em algum momento. Tsunade. Até mesmo Hiruzen Sarutobi apenas franziu a testa diante do comportamento de Tsunade, decidindo não repreendê-la. Suas ações não foram consideradas excessivas, não para alguém de sua posição. Nesse ambiente sufocante, muitos começaram a ficar impacientes. Até mesmo Lord Jiraiya e Lady Tsunade, que estavam longe da vila, retornaram. Onde está o clã Uchiha? O ninja do clã Sarutobi, provavelmente agindo sob ordens secretas, murmurou essa queixa em voz baixa, embora tenha sido ouvida pelos Jounin presentes. Com a tensão aumentando na sala, Koharu Tatani aproveitou o momento para se pronunciar. Tsunade, veja só o seu comportamento. As evidências sobre o incidente com a Kyuubi são irrefutáveis. Tantos Jounin testemunharam tudo. Você está sugerindo que estamos mentindo? Koharu intensificou diretamente o conflito, trazendo o incidente da Kyuubi à tona. Embora o momento e as circunstâncias tornassem improvável que o clã Uchiha tivesse causado o ataque da Kyuubi, a capacidade do Mangekyou Sharingan de controlar a Kyuubi era um fato inegável. Já chega. Hoje nossa prioridade são os esforços de reconstrução da aldeia. Hiruzen Sarutobi interveio, interrompendo Koharu. Embora parecesse estar mediando, suas palavras reforçaram a acusação contra o clã Uchiha. Lá embaixo, Tsunade observava os 4 velhotes lá em cima fazendo um show, e não conseguiu conter um sorriso frio e autodepreciativo. Seus olhos estavam ainda mais decepcionados. Pessoal, já que os Uchiha ainda precisam de algum tempo para chegar, vamos primeiro discutir a reconstrução da vila, disse Mitokado Omura, um dos conselheiros do Hokage. Sua aparente firmeza em esperar pelos Uchiha era uma tentativa direta de isolá-los e excluí-los. Alguns dos Jounin abaixo abriram a boca, querendo dizer algo, mas logo revelaram sorrisos amargos. Muitos deles, em certa medida, haviam se beneficiado da bondade de Uchiha Yoru no passado. No entanto, com a desculpa do incidente com a Kyuubi e olhando pela janela para o estado semi-arruinado da vila, eles só puderam balançar a cabeça impotentes. Ao ver essa reação, Hiruzen Sarutobi secretamente soltou um suspiro de alívio. Parecia que desta vez a turbulência causada pela Kyuubi realmente havia semeado dúvidas entre as pessoas. Aproveitando-se do momento, Hiruzen Sarutobi agiu enquanto o ferro estava quente. Lentamente retirou o chapéu de Hokage da cabeça, colocou-o sobre a mesa e falou em tom rouco e solene. Atenção a todos!
O ataque da Kyuubi foi contido graças ao sacrifício incansável dos ninjas de Konoha, que conseguiram selar a besta. Embora nossa reação tenha sido oportuna, as consequências devastadoras do ataque da besta de cauda ainda causaram graves prejuízos econômicos à vila. Dentro da sala de reuniões dos Jounin, a voz rouca e contagiante de Sarutobi, combinada com a vista de Konoha pela janela, pintava um quadro sombrio. As consequências da batalha destruíram um número incontável de edifícios. Embora alguma limpeza inicial já tivesse sido feita, os esforços de reconstrução estavam apenas começando. Enquanto isso, no quartel-general da Força Policial Uchiha, Lord Yoru, Yoru-sensei, um a um, ninjas trajando uniformes de combate apareceram no escritório, com uma seriedade sem precedentes no rosto. A corrupção da liderança do terceiro Hokage causou o declínio daquela que outrora foi a vila ninja mais forte. Pior ainda, eles conduziram experimentos humanos em seus companheiros de forma secreta e descarada. Isso é uma profanação flagrante. Eles distorceram a verdadeira vontade do fogo. Usando a aldeia como pretexto, eles chegaram ao ponto de atacar nossos camaradas. Esses são os crimes que descobrimos nos dados da raiz. Nesse instante, todos os olhares se voltaram para a figura sentada na cabeceira da sala. Hoje, Uchiha Yoru vestia a armadura carmesim do período Sengoku, e seu Mangekyou Sharingan brilhava intensamente. Mais importante ainda, ao lado dele estava uma figura com a qual todos eles estavam muito familiarizados. Uzumaki Minato, com uma expressão profundamente solene. Após tomarem conhecimento das atrocidades cometidas pela raiz, não apenas o homem de cabelos amarelos, mas também os ninjas de Konoha presentes ficaram furiosos. Os dados da pesquisa, repletos de horror, revelaram crimes não apenas contra os clãs Uchiha e Senju, mas também contra outros ninjas da vila. Se essa evidência tivesse vindo apenas de Yoru ou do clã Uchiha, poderia ter sido questionada. Mas agora que foi apresentada por Minato, o silêncio tomou conta da sala. Assim que as portas do escritório se abriram lentamente, o corredor do lado de fora já estava repleto de ninjas de Konoha totalmente preparados. Alguns eram da força policial, alguns eram Uchiha, e muitos outros eram ninjas comuns de Konoha que sobreviveram ao campo de batalha. Lord Yoru. Sob o olhar opressivo dos ninjas reunidos, Namikaze Minato respirou fundo e revelou uma expressão determinada. Por Konoha. Capitão Yoru. Naquele instante, o som de passos apressados ecoou, e uma densa multidão de ninjas de olhos brancos apareceu, deixando todos atônitos. Lord Yoru. O ramo Hyuga da família está pronto para agir. A multidão olhava em choque para a cena diante de si. Um grupo de ninjas do clã Hyuga, liderados por ninguém menos que Hyuga Izashi. O que os chocou ainda mais foi que todos os ninjas do clã Hyuga ostentavam o selo do pássaro enjaulado em suas testas. Vários ninjas semicerram os olhos ao perceberem estranhos padrões de maldição ao redor do selo, pássaro enjaulado. Izashi, você finalmente chegou. Lá em cima, Yoru sorriu ao ver os recém-chegados. Lá embaixo, Hyuga Izashi respirou fundo e liderou mais de 100 membros do clã em uma saudação solene. Saudações ao Lord Yoru. Nesse instante, Uchiha Mikoto também apareceu, sua voz ressoando sem hesitação. Yoru, o esquadrão de elite de Senju Navaki já entrou na vila. Ao ouvirem que tudo estava pronto, todos os ninjas reunidos voltaram seus olhares para a figura em primeiro plano. Acredito firmemente que ninguém aqui quer ver a aldeia continuar a cair na corrupção e na decadência. Acredito firmemente que a nossa vontade é justa. Capitão Yoru, Lord Yoru. As vozes resolutas da multidão ecoavam enquanto inúmeros olhares determinados se fixavam na figura à frente. Parecia que com um único comando uma guerra dentro de Konoha iria eclodir. Enquanto o Mangekyou Sharingan de Yoru girava, ele gritou decisivamente sob o olhar de todos. Por Konoha, nossa vontade. Prevalecerá. 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 As vozes estrondosas fizeram tremer o quartel-general da polícia quando Yoru começou a dar ordens friamente. Prendam todos os agentes da Anbu e da Raiz que monitoram a polícia do lado de fora. Entendido. Uchiha Tetsuka, lidere sua equipe para tomar os portões de Konoha e selar a vila. Entendido. O resto dos ninjas me seguirá para cercar o escritório do Hokage. Entendido. Sob um céu ameaçador e nublado, ninjas fortemente armados começaram a surgir em formações densas dentro do quartel-general da polícia. A cena era, no mínimo, arrepiante. Os ninjas que monitoravam a área secretamente ficaram atônitos. No momento em que tentavam enviar sinais, um clarão amarelo passou velozmente, e os agentes da Anbu e da Raiz que vigiavam a área perderam a consciência. Quando Namikaze Minato reapareceu diante de Yoru, sua expressão era pesada. Yoru, estarei te esperando no escritório do Hokage. À medida que o clone das sombras de Minato se dispersava, a multidão de ninjas que seguia Yoru ficou ainda mais solene. No entanto, Yoru acenou com a mão ousadamente e gritou. Para a sala de reuniões Jounin. Entendido. Usando o pretexto de participar da reunião dos Jounin, eles cercaram diretamente o escritório do Hokage. Ninguém poderia ter previsto tamanha audácia de Uchiha Yoru. O céu sombrio parecia pressagiar algo sinistro. Nas sombras, esquadrões de ninjas avançavam em direção a áreas estratégicas como os portões de Konoha, a base da Raiz e a equipe de barreira. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.